Capítulo 582.1 Despedida ao amanhecer. 1. Conteúdo patrocinado. 10 minutos 9 de abril de 2023. Roel Ascart era um gourmet veterano. Ele viajou por todo o mundo e experimentou todos os tipos de iguarias, o que o tornou especial sobre os ingredientes usados em sua comida. Ele entendia como ingredientes excelentes podiam extrair os melhores sabores de um prato. Mas ele nunca pensou que chegaria o dia em que seria tratado como um ingrediente. Diante dos olhos ardentes de Nora, Roel mordeu os lábios. Por um momento ele se perguntou se era assim que um coelho selvagem se sentia quando caçado por um tigre, mas quando olhou para a corrente dourada entre eles, teve a estranha sensação de que poderia ser doméstico. Nora, que gosto tem! Que surpreendente! Na verdade, é decente. Nora olhou surpresa para a panela de ensopado contendo vegetais selvagens cozidos e carne de fera demoníaca seca ao ar, temperada com uma pitada de sal. Ela achou que merecia um elogio considerando os recursos limitados que eles tinham em mãos. Eu sou de uma casa militar, afinal. Pelo menos estou equipado com habilidades básicas de sobrevivência. Eu não fiz algo semelhante para você antes? É mesmo? Para quem mais você cozinhou? E isso? Esta não é uma questão de morte? Roel exclamou em sua mente enquanto seus olhos nadavam em culpa. Depois de pensar um pouco, ele decidiu abrir caminho. Eu só fiz comida para você. Conteúdo patrocinado. Realmente? Claro! As únicas 2 vezes que tive que cozinhar pessoalmente no deserto foram os momentos que passei com você nesta terra. 2 vezes, né? Parece que estamos muito fadados com esta terra. Nora olhou para o céu estrelado acima enquanto percorria o corredor das memórias. Roubo nunca é bom. Tente olhar em Tnur.com 37K7 89T. 2 anos atrás, foi também nesta mesma terra que ela perdeu o controle de sua linhagem e quase foi devorada pelo anjo soberano. Foi um homem solitário que marchou para esta terra perigosa e a salvou. Nenhum dos dois poderia imaginar naquela época que voltariam a este lugar. Mas a situação agora é o oposto do que era naquela época. O Salvador agora se tornou resgatado e estou em uma condição muito pior do que antes, comentou Roel com um sorriso amargo enquanto atiçava a fogueira enquanto pensava no passado também. Nora ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer com uma voz estranhamente sombria: ambas são operações de resgate, mas não posso acompanhá-lo até o fim. É tudo culpa minha. Desculpe. O que você está dizendo? É a limitação do feitiço. Não existe certo ou errado. Roel exclamou. Olhando para a desanimada mulher de cabelos dourados, ele se arrependeu de ter mencionado o passado. Antes que ele pudesse mudar de assunto, Nora de repente levantou uma questão surpreendente. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. O que é? Naquela vez que você veio para Tark Prairie para me procurar, Shoujin Fog estava à espreita nas proximidades, e havia a ameaça dos desviantes também. Você não estava com medo? Conteúdo patrocinado. Ben Roel cutucou a fogueira com um atiçador enquanto tentava relembrar seus sentimentos naquela época. Eu estava apavorado. Eu era apenas um transcendente de nível 4 da origem. Eu dificilmente era forte o suficiente para ir contra essas ameaças. Foi provavelmente um impulso que me permitiu agir de forma tão decisiva. Um impulso? Isso significa que você teria tomado uma decisão diferente se estivesse calmo? 4.887. Não foi uma decisão que tomei no impulso de um momento. Pode-se dizer que foi um impulso baseado em meus sentimentos. O resultado teria sido o mesmo se eu estivesse calmo ou não. Você está dizendo que é porque eu gosto de você. Diante da fogueira crepitante, Roel abaixou a cabeça ao sentir uma onda de calor tomar conta de sua mente. Mas também por isso não percebeu que as bochechas de Nora estavam muito mais vermelhas que as dele. É mesmo assim, você não acha que é muito imprudente agir sobre isso? Você deveria pelo menos ter formulado um plano e reunido um exército. Não deu tempo. Você não entende como eu me senti. Apenas o pensamento de que você poderia desaparecer para sempre me deixou incapaz de sentar por um único segundo para planejar. Levou os limites do meu autocontrole até mesmo para emitir um pedido de reforço. Roel lentamente abriu seu coração e compartilhou os sentimentos que sentia naquela época. A expressão de Nora suavizou enquanto ela silenciosamente ouvia suas palavras. Seu idiota. Ainda era muito arriscado. No entanto, há uma coisa que você errou. Eu entendo como você se sentiu. É exatamente isso que estou sentindo agora. Minhas desculpas por preocupá-lo.
Roel pensou em sua situação atual e se desculpou por culpa. Nora balançou a cabeça em resposta. Em vez de um pedido de desculpas, o que eu realmente quero ouvir é você se arrependendo de seu crime. Conteúdo patrocinado. Meu crime? Que crime? O crime de abandonar seu soberano por um ano inteiro, seu súdito traidor. Não espere que eu o perdoe facilmente por isso. Nora apertou a corrente com mais força, mas sua expressão parecia mais terna do que dominadora. Roel riu com aquela visão. Isso é um crime muito pesado. Não tenho coragem de fazer isso. Eu não consegui encontrar nenhum vestígio de você. Você também não deixou um bilhete. Já estou sendo misericordioso ao chamá-lo de abandono. Outros teriam considerado deserção. Deserção? É muito exagero. Ainda assim, se conseguirmos sair desse cerco, vou me arrepender sinceramente disso, se você realmente quiser que eu faça isso. Nora ficou em silêncio enquanto pensava no plano que haviam formulado. Eles sabiam desde o início que a proteção dela não duraria muito, então era de extrema importância para eles se moverem estrategicamente antes que essa habilidade acabasse. Depois de conversar sobre isso, eles decidiram arriscar e fugir. Quanto mais tempo eles passassem nesta terra, maiores seriam as chances de algo dar errado. Idealmente, Roel gostaria de se recuperar até o auge antes de abrir lentamente seu caminho de volta ao mundo humano, mas eles não ousaram apostar nisso, especialmente quando um de seus inimigos era uma entidade maior do que sua imaginação mais selvagem. O confronto momentâneo que Roel teve com o Deviant Sovereign foi mais do que suficiente para ele perceber o quão aterrorizante este último era. De certa forma, sua decisão de fugir foi resultado de seu medo do Deviant Sovereign. Pelo lado positivo, não havia um território claro entre a humanidade e os desviantes. Os desviantes não estavam nem de longe organizados o suficiente para traçar limites, então nenhum dos lados se preocupou em enviar suas forças para locais remotos com más condições de viagem. Assim, era possível transitar por tais localidades sem impedimentos. Conteúdo patrocinado. Deserto de Ave, esse deveria ser o nome, disse Nora. O inferno da areia movediça, certo? Está marcado em mapas militares como inacessível. Esse também é o lugar onde os desviantes exilam seu povo. Deve haver muito poucos inimigos lá, analisou Roel. O deserto de Ave se estendia de Tark para iria até as linhas de frente, o que teoricamente o tornava o caminho ideal para eles seguirem se quisessem viajar discretamente. No entanto, por algum motivo, Nora se sentia desconfortável. O que está errado? Você parece terrivelmente sombrio. Não é nada demais. Só estou um pouco preocupada com isso. Eu entendo, mas este é o caminho mais seguro para nós, Roel respondeu com um aceno de cabeça compreensivo. Ele deu um tapinha na espada curta pendurada em sua cintura e disse: Você pode sentir minha localização desde que eu carregue esse sujeito comigo, certo? Foi assim que te encontrei naquela época. De fato, mas atualmente estamos muito longe das linhas de frente. Mesmo que nos movamos de ambos os lados, levará pelo menos dias até nos reunirmos. Você está certo, mas será ainda mais perigoso parar nossos passos. Nora pensou nos exércitos de desviantes após a vida de Roel e ficou em silêncio. Alguns segundos depois, ela balançou a cabeça e caminhou até ele. Não vamos pensar nisso agora. É a nossa última noite juntos. Não quero desperdiçar nosso precioso tempo juntos. Você está certo. Há algo que você gostaria de fazer? Roel continuou a atiçar a fogueira enquanto lançava um olhar preguiçoso para Nora, que de repente se levantou para arrumar o cabelo. Divertido por sua falta de consciência, um sorriso surgiu nos lábios de Nora quando ela colocou as mãos em suas bochechas. É hora da sobremesa. Conteúdo patrocinado. Capítulo 582.2 Despedida ao amanhecer 2. Conteúdo patrocinado. Espere um momento. Nora, a corrente dourada envolveu o corpo de Roel e o prendeu com força, tornando-o incapaz de se mover. Nora se inclinou e selou seus lábios antes de empurrá-lo para baixo. Você não tem permissão para resistir, seu traidor. Você concordou em se arrepender de suas ações. Eu não estou fazendo isso agora nem um pouco, quero dizer, você me rejeitou da última vez. Roel pediu apressadamente um intervalo ao ver o rosto corado de excitação de Nora. A última parou por um breve momento, mas apenas para apertar a corrente com mais força. Eu estava preocupada em engravidar, mas desta vez é diferente. Eu sou uma projeção. Mas qualquer dano sofrido pela projeção será refletido no corpo principal, certo?
Sua primeira vez também será. Nora ficou em silêncio. Ela também não achava que era ideal para sua primeira vez passar por uma projeção, mas seus olhos de safira não vacilaram. Em vez disso, uma pitada de tristeza surgiu enquanto ela endurecia ainda mais sua determinação. Inúmeras vezes durante o ano em que você esteve ausente, me arrependi de minha decisão de recusá-lo naquela época. Nunca mais sentirei tal arrependimento. Nora, olhando em seus olhos brilhantes, Roel sentiu uma pontada de culpa atingir seu coração. Ele abriu os braços para abraçar seu amante. Eu entendo, Nora. Conteúdo patrocinado. Milímetros. Com palavras tão gentis de aceitação, suas sombras gradualmente se sobrepuseram nesta sala escura até que finalmente se tornaram uma. Ao raiar do dia, quando o primeiro raio de sol brilhou no horizonte, Roel abriu os olhos. Sua mente ainda estava grogue por ter acabado de acordar. Seus arredores estavam escuros, pois a fogueira da noite anterior havia sido apagada. Ele olhou fixamente para os buracos no teto antes de finalmente se lembrar do que havia acontecido na noite anterior. Depois disso, ele sentiu uma onda de fraqueza envolvendo seu corpo. Antes que ele pudesse se levantar, uma voz familiar ecoou ao seu lado. Apoie-nos em bit.ly 3TFS 4P4. Você já acordou? Eu te atrapalhei? De jeito nenhum, Roel respondeu com voz rouca. Virando-se para o lado, viu que Nora, que dividira a cama com ele, já estava acordada e piscava para ele. Eu pensei que você dormiria por um longo tempo. Devo ter subconscientemente pegado leve com você. Não, você realmente não fez isso. Conteúdo patrocinado. Você arrancou cada gota de mim, pensou Roel. Notando como seus olhos de safira estavam começando a brilhar de luxúria, Roel rapidamente interrompeu seus pensamentos enquanto pensava sobre a situação da noite passada. Pela primeira vez, ele realmente se sentiu um pouco intimidado. Antes de consumar seus sentimentos, ele estava preocupado que ela não fosse capaz de resistir a seus ataques. Afinal, ele só havia provado vitórias completas em suas experiências passadas. Quem poderia pensar que Nora era um jogo diferente? Em última análise, isso pode ser resumido à sua linhagem de anjo. Os anjos eram uma das raças dominantes na Era Antiga. Ao contrário do Kingmaker Clan e dos High Elves, os anjos receberam um aprimoramento físico muito maior de sua linhagem, e isso foi ainda mais para a linhagem soberana dos anjos de nível ouro de Nora. Também não ajudou o fato de Roel estar preso pelas correntes de ouro, o que agradou a Nora e aumentou ainda mais sua empolgação. Se não fosse por seu recente despertar de linhagem para nível ouro e seu corpo indestrutível, ele nunca teria sido capaz de resistir à ofensa dela. A primeira metade da batalha terminou com Nora caindo na cama com um estremecimento. Roel explorou seu momento de descanso para se livrar de sua amarra e contra-atacar. Por meio de sua agressão implacável, ele finalmente triunfou sobre ela e protegeu sua dignidade como homem. Mas depois que tudo acabou, ocorreu-lhe tardiamente que esta era apenas a primeira noite dela. As bochechas de Roel se contraíram quando ele olhou para o anjo sorridente deitado ao lado dele. Ele só podia se consolar por não ter contado com a proteção de Peitra desta vez. HMPH. Achei que você sucumbiria primeiro ontem à noite, mas você é melhor do que eu pensava. Não me subestime. É que não consigo me recuperar tão rápido quanto você por enquanto, Roel respondeu com um sorriso amargo antes de se sentar e olhar pela janela. Nora olhou para ele com um sorriso antes de colocar a cabeça em seu ombro. Esta foi uma das raras ocasiões em que ela não tentou afirmar seu domínio. Conteúdo patrocinado. Quanto tempo nos resta? Temos até o nascer do sol. Eu vejo. Roel saboreava o calor de seu amante. Ele já estava começando a sentir falta dela, embora ainda estivessem juntos. Ele tentou procurar as palavras certas para dizer nessa situação, mas nada lhe veio à mente. O horizonte gradualmente se iluminou. Apenas o pensamento de que o calor que o acompanhava logo desapareceria o deixava com uma sensação de peso no peito, assim como uma pontada de medo. Com a partida de Nora, ele se tornaria a única anomalia naquele pedaço de terra. Sua jornada seria solitária e árdua. Antes que pudesse dizer uma palavra, sentiu um pouco de umidade em seu ombro. Nora? Não é nada. Roel se virou para dar uma olhada, apenas para ficar chocado ao ver que Nora havia começado a chorar. A última se virou apressadamente e enxugou as lágrimas, mas seus ombros ainda tremiam levemente. Ele ficou atordoado por um momento antes que a compreensão o atingisse. Estou assustado, mas não sou o único que está assustado.
Mesmo alguém tão forte quanto Nora também está assustado. Ela tem medo de que esta seja uma despedida eterna. Ela tem medo de que o inferno em que viveu no ano passado volte. A união deles na noite passada pode ter parecido abrupta e inoportuna, mas talvez eles estivessem apenas contendo seu mal-estar e quisessem buscar consolo um no outro. Eu ainda estava pensando em te dar um impulso de motivação antes de partir. Desculpe. Conteúdo patrocinado. Está tudo bem, Roel respondeu gentilmente enquanto abria bem os braços e abraçava as costas de Nora. Eu deveria ser o único a pedir desculpas. Pela mágoa e desconforto que causei a você no ano passado, mesmo agora, sinto muito. Nora não conseguiu conter sua torrente de emoções e começou a chorar. Os dois ficaram sentados em silêncio até o sol da manhã finalmente nascer no céu. Foi então que a mulher nos braços de Roel começou a se espalhar como pontos de luz. Está na hora. Milímetros. À medida que a pulsação de mana dela enfraquecia, Roel inconscientemente apertou os braços na tentativa de mantê-la ao seu lado. Ao mesmo tempo, Nora se virou e agarrou a corrente com força na mão. Promete-me. Você absolutamente tem que voltar. Eu prometo a você, Roel respondeu com um sorriso determinado. A resposta dele pareceu ter aliviado um pouco o desconforto dela, já que sua expressão contraída se afrouxou um pouco. Não demorou muito para que seu corpo se dissipasse em manchas douradas de luz que fluíam de volta para Senvin. Roel era o único que restava na sala. Ele ficou sentado sozinho na cama por um longo tempo antes de finalmente se levantar para embalar seus itens. Ele levou consigo todas as necessidades e confirmou as direções antes de embarcar em sua jornada solo para cumprir a promessa que acabará de fazer ao seu amante. Sua silhueta desapareceu lentamente na vasta pradaria. Mal sabia ele que um par de olhos na escuridão já havia rompido o impedimento espacial para travá-lo. Conteúdo patrocinado. Capítulo 583.1 Um encontro 1. Conteúdo patrocinado. Sob o sol carmesim da tarde, Roel se apoiou em um galho seco de árvore enquanto contemplava a vasta extensão de deserto estéril à sua frente. O cenário de natureza primitiva o deixou com uma sensação estranha, como se ele fosse a única pessoa que restasse no mundo. Era raro ele viajar sozinho, mas ter mais pessoas seria apenas um risco. Seria mais difícil para ele evitar a atenção dos desviantes se viajasse em um grupo grande. Isso significava que ele só poderia recorrer a si mesmo, então ele se concentrou em sua recuperação nos últimos dias. O despertar de sua linhagem Gold Tier Kingmaker permitiu que ele absorvesse automaticamente a mana de seu entorno para nutrir seu corpo. Seu atributo de origem da coroa também havia atingido a fase final de sua assimilação. Ele não havia recuperado sua conexão com seus antigos deuses, mas agora podia pelo menos acessar suas pedras da coroa. Geleira, murmurou Roel. Uma lasca de aura de gelo rastejou de seu braço e congelou as folhas de uma árvore próxima. Ele assentiu satisfeito com o resultado. Parecia que seu coração à deriva havia finalmente encontrado uma âncora agora que ele havia recuperado uma parte de seus poderes. Sua habilidade de empunhar as pedras da coroa era muito mais forte do que antes, agora que ele havia se tornado um transcendente de nível 2 de origem. Sua proeza de luta indubitavelmente ultrapassou em muito a de seus pares. Em termos de pura proeza ofensiva, ele pode até estar no mesmo nível de alguns dos deuses antigos. É certo que isso ainda era insuficiente para ele ir contra os soberanos da raça, mas não deveria ser muito difícil para ele atravessar um deserto. Conteúdo patrocinado. Além disso, Nora deveria ter compartilhado seus planos com outras pessoas após retornar ao mundo humano. Eles devem estar organizando uma operação de resgate agora. Contanto que ele pudesse aguentar por mais alguns dias, ele deveria ser capaz de se reunir com seus aliados, aumentando assim muito suas chances de ficar em segurança. Parado na orla da floresta, Roel hesitante deu mais uma olhada no deserto antes de decidir descansar durante a noite. Ele imaginou que seria melhor para ele passar a noite na floresta do que se aventurar no traiçoeiro deserto. Assim, ele subiu em uma das árvores próximas e se escondeu em meio à sua copa para descansar. Em Tark Stronghold, Nora agarrou-se firmemente a uma carta que acabará de receber da igreja enquanto relembrava os eventos que ocorreram nos últimos 2 dias. Depois que a habilidade de Ascenvin chegou ao fim na manhã anterior, a consciência de Nora voltou ao seu corpo. A primeira coisa que ela viu ao abrir os olhos foram várias camadas de espessa barreira, bem como uma enorme congregação de clérigos que se reuniram na área para protegê-la.
A igreja já sabia de antemão que ela iria acordar. Assim que ela abriu os olhos, um círculo mágico composto por 15 transcendentes superiores invocou seu feitiço e aqueceu seu corpo, possivelmente ferido à luz de um feitiço de recuperação. Ao mesmo tempo, a ferramenta mágica de comunicação de emergência com Holy Eminence John também foi ativada. Vovô, Roel está nas profundezas de Tark Prairie. Temos que enviar. Eu sei. Acalme-se primeiro. Conteúdo patrocinado. Holy Eminence John primeiro acalmou sua neta preocupada antes de perguntar sobre os principais detalhes sobre o status de Roel. Depois disso, ele transmitiu sua decisão e o plano da igreja para ela. O envolvimento de um transcendente de nível 1 de origem era necessário se eles quisessem que a operação para resgatar Roel fosse um sucesso, mas entrar no campo de batalha neste momento era muito arriscado para os soberanos da raça. O Deviant Sovereign era simplesmente uma grande ameaça. Era a razão pela qual o Exército Unido vinha sofrendo revés após revés. Mesmo assim, Essa Eminência John decidiu prosseguir com a operação de resgate depois de pesar os prós e os contras. Ele acreditava que a humanidade não poderia perder o herdeiro da linhagem Kingmaker neste momento. Por mais poderosos que fossem os soberanos da raça de nível 1 da humanidade, nenhum deles foi capaz de rivalizar com o Deviant Sovereign em uma luta frontal. Essa disparidade nas proezas de combate foi a razão por trás do impasse atual, e também foi a maior fraqueza da humanidade no momento. Caso o Deviant Sovereign acordasse de seu sono e se juntasse ao campo de batalha, a humanidade estaria em desvantagem decisiva. Na pior das hipóteses, pode até significar o fim da raça humana. Este romance está disponível em bit.ly 3TFS4P4. Os escalões superiores do Exército Unido estavam preocupados com o assunto, e por isso bolaram uma série de planos para enfrentar essa situação. Deles, o mais importante era o plano nutritivo, que buscava aumentar o número de transcendentes do nível 1 da origem da humanidade. Se qualidade não funciona, então vamos competir em quantidade. Conteúdo patrocinado. Essa foi a melhor solução que a humanidade poderia encontrar. Foi sob tais princípios orientadores que eles se concentraram em nutrir as estrelas mais novas da geração de ouro, como Nora Shecklid da Saint Mesit Theocracy, Charlotte Sorofia da Rosa Merchant Confederacy e Lillian Ackerman do Austin Empire. O objetivo era nutrir pelo menos mais 5 soberanos de raça de nível 1 de origem nos próximos 3 anos para garantir a sobrevivência da humanidade. Os desviantes estavam esperando o despertar de seu soberano, enquanto a humanidade estava no meio de conservar sua energia. Foi um período relativamente tranquilo em comparação com um ano atrás. No entanto, o reaparecimento de Roel mudou os pensamentos de Santa Eminência John. Se houvesse alguém que pudesse derrotar o Deviant Sovereign em um confronto direto, só poderia ser um despertador da linhagem Kingmaker. Isso não foi apenas um palpite da parte de Santa Eminência John, mas um fato apoiado por dados históricos. Era uma história que havia sido esquecida há muito tempo, mas Roel, o único despertador existente da linhagem Kingmaker, era uma entidade especial conhecida como Kingmaker. Na Era Antiga, ele era o supervisor das raças, um dos símbolos da autoridade e poder de Sia. Eles eram conhecidos por possuir poderes que superavam os de outras raças ao atingir o nível 1 de origem. Em vez de seguir em frente com um plano tão incerto quanto simplesmente alimentar 5 Origin Level 1S, Holy Eminence John acreditava que resgatar Roel era a verdadeira maneira de devolver a esperança à sobrevivência da humanidade e acabar com esta guerra. E ele estava disposto a arriscar sua vida por essa crença. Ele ainda teria chegado à mesma decisão, mesmo deixando de lado aqueles ideais elevados. Como Shecklid, ele não podia virar as costas para o único descendente de um aliado de longa data que ajudou a teocracia em seus altos e baixos. Como avô, não suportava enterrar com as próprias mãos a felicidade da neta. Conteúdo patrocinado. Seja a título pessoal ou oficial, Essa Eminência John sabia que tinha de dar tudo o que tinha para garantir esta operação. Para isso, esta operação não deve se limitar apenas à Igreja da Deusa Gênesis. Ele exigiria o apoio de todo o Exército Unido. O primeiro passo foi garantir o apoio de outras partes interessadas importantes. Holy Eminence John já havia enviado uma carta ao Antônio do Country of Sofolars, ao Bruce da Rosa Merchant Confederacy e ao Friedrich do Night Kingdom Pendor, preparando o cenário para a maior operação de resgate de todos os tempos envolvendo vários países.
No entanto, houve um país que foi claramente excluído da operação: o Austin Empire. Lucas Ackerman não é confiável. Ele tem mantido uma atitude incomum em relação aos Ascartes, respondeu a Santa Eminência John severamente quando Nora perguntou sobre isso. Nora, que desconfiava do Império Austin, foi convencida pela resposta. Afinal, esse foi o país que escolheu ficar do lado da Casa Euric durante a guerra interna da teocracia para enfraquecê-los. Mal esperava receber uma carta de Charlotte que complicava as coisas. De acordo com Charlotte, a primeira coisa que ela fez ao receber notícias sobre Roel foi adivinhar a operação de resgate com sua habilidade de linhagem. O resultado não foi otimista. O alinhamento das estrelas indica que a operação de resgate não será tranquila. Parece que nos falta algo ou alguém. Desconfio que possa estar se referindo àquela mulher. Conteúdo patrocinado. Capítulo 583.2, Um Encontro 2. Conteúdo patrocinado. Nora levou essas palavras a sério, sabendo que a linhagem de Charlotte, a árbitra, tinha o poder de perscrutar os tecidos do mundo como a deusa do destino. Ela também sabia a quem aquela mulher que Charlotte havia mencionado estava se referindo. Lilian Ackerman, a princesa imperial do Império Austin. Ao acumular mérito no campo de batalha no ano passado, ela agora era uma general célebre que comandava 1/3 das tropas do Império Austin nas linhas de frente. Ela costumava ser a inimiga de Nora e dos outros, mas seu relacionamento tenso havia diminuído recentemente. Havia razões por trás disso, como a camaradagem como companheiros lutando pelo exército unido da humanidade, a dor compartilhada durante o ano em que Roel desapareceu e os gestos proativos de boa vontade de Lilian. Não foi apenas uma ou duas vezes que Lilian liderou suas tropas para salvar Nora, Wilhelmina e até mesmo Charlotte, com quem ela tinha uma relação terrível. Isso dissipou um pouco do preconceito que tinham em relação a ela, e era por isso que Charlotte não era tão avessa a mencioná-la na carta. Nora caiu em um dilema. A Igreja da deusa Gênesis acreditava que o imperador do Império Austin não era confiável, mas seria tolice desconsiderar o aviso de Charlotte. Eles teriam que decidir se incluiriam Lilian nessa operação ou não. Encontre o original em bit.ly 3tfs 4p4. Depois de alguma discussão, Essa Eminência John confiou a Nora o direito de decidir isso. A situação política dentro do Austin Empire é muito complicada. Não temos informações suficientes para fazer uma ligação sobre esse assunto. Nós iremos com a sua vontade. Conteúdo patrocinado. Essas palavras de Santa Eminência John deixaram Nora perplexa. A adivinhação de Charlotte revelou que a operação de resgate não iria correr bem, mas isso não significava que iria falhar. Era difícil dizer se informar o Austin Empire sobre seu plano melhoraria ou pioraria a situação. Um passo em falso aqui poderia mergulhar Roel ainda mais em perigo. Nora olhou pela janela atordoada, sentindo-se sobrecarregada pela responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Antes que ela pudesse se decidir, relatórios militares de emergência das linhas de frente chegaram de repente, um após o outro. Ela foi forçada a sair de seu torpor para checá-los. Espere um momento, isso, Nora exclamou horrorizada ao ler os relatórios. Enquanto ela examinava um relatório após o outro, seus olhos se arregalaram e seu rosto empalideceu. Ela percebeu que todos os relatórios apontavam para uma coisa: os desviantes estavam mobilizando seu exército em direção ao deserto de Ave. Eles o descobriram? Impossível. Nora ficou atordoada. Seu corpo tremia incontrolavelmente enquanto sua inquietação aumentava rapidamente em seus piores pesadelos. Sabendo que não deveria perder a compostura em momentos como este, ela se forçou a se acalmar e analisar a situação atual. Parece que um confronto frontal é inevitável. Já que é assim, Nora olhou atentamente para o mapa colado na parede antes de se sentar, pegar a pena e começar a escrever uma carta. Lilian Ackerman. Conteúdo patrocinado. Algo está errado aqui. No meio de um deserto branco, Roel examinou severamente uma carcaça pervertida diante dele. 2 dias se passaram desde que ele entrou no deserto. Ele já havia completado quase metade da jornada como havia planejado com Nora, mas apenas hoje, um sentimento inquieto de repente cresceu em seu coração. Sendo alguém que confia em seus instintos, ele fez questão de ficar extremamente vigilante em relação ao que o rodeava. Não demorou muito para que ele percebesse alguns sinais alarmantes. A carcaça desviante que se aquece sob o sol escaldante em que ele tropeçou ainda não se decompôs.
As carcaças eram comuns neste deserto traiçoeiro, fossem eles desviantes ou humanos, fresco ou velho. Roel não teria parado por causa disso em nenhuma outra circunstância. Mas havia algo muito incomum nessa carcaça: ela foi morta por uma besta demoníaca. De fato, havia cobras e escorpiões à espreita neste deserto, mas eles teriam arrastado suas vítimas para seu covil e as devorado inteiras. A comida era escassa no deserto, afinal, não fazia sentido para eles deixar sua presa caçada ao ar livre. Além disso, as feridas do desviante falecido pareciam ter sido infligidas por uma grande besta demoníaca aérea, mas as bestas demoníacas nativas do deserto já haviam adaptado suas características para melhor conservar energia a fim de sobreviver à escassez de comida. Não deveria haver nenhuma besta demoníaca voadora ou grande no deserto de Ave. Havia apenas uma possibilidade em que Roel podia pensar que explicasse essa ocorrência bizarra. Conteúdo patrocinado. Alguém deve ter trazido aquela besta demoníaca aérea aqui. São as sentinelas desviantes? Roel murmurou baixinho. Ele olhou para a estrada à frente com uma expressão sombria. Um único pensamento surgiu em sua mente depois que ele compilou e analisou todas as informações juntas. Eles me encontraram. O primeiro instinto de Roel ao perceber isso foi escapar daquele deserto, mas ele parou no meio do caminho assim que se virou. Ocorreu-lhe que já era tarde demais. Havia pouca dúvida em sua mente de que os desviantes haviam preparado uma armadilha para ele à frente, mas era tarde demais para recuar. Pelo menos os desviantes não seriam capazes de empregar adequadamente suas proezas militares devido à areia movediça no deserto de Ave. Seria um pesadelo confrontar os desviantes em Tark Prairie. Mesmo quando os desviantes já haviam descoberto seu paradeiro, ainda era mais seguro para ele navegar pelo deserto. Sua melhor aposta era tentar a sorte e seguir em frente. Então, ele decidiu acelerar seus passos e se apressar. Mas o mundo mudou de repente quando ele estava prestes a dar um passo à frente. Ele foi esmagado por uma pressão tão imensa que parecia que uma serpente invisível estava atacando para devorá-lo inteiro. Em resposta, os olhos dourados de Roel se iluminaram quando ele se envolveu com uma camada de aura de gelo. Ele voltou seu olhar para a fonte da pressão, onde encontrou uma besta aterrorizante que era tão alta quanto um gigante. Estava coberto de escamas bizarras que se estendiam até o rosto com presas, não expondo nem um pouco de pele. No entanto, o elemento mais enervante era o terceiro braço brotando de seu ombro. Conteúdo patrocinado. Um desviante gigante de 3 braços. Assim que Roel pôs os olhos naquele monstro aterrorizante, ele imediatamente se lembrou da inteligência que Nora havia fornecido a ele sobre os 3 desviantes restantes do nível 1 da origem. Um deles tinha a forma de um pássaro e podia voar livremente pelo céu. Um deles tinha olhos vermelhos sangue e um corpo deformado e brandia uma espada. Um deles era um desviante de 3 braços com defesa impenetrável. Roel sabia o quanto seu inimigo era poderoso, mas sua atenção não estava voltada para ele, pois sabia que não era a maior ameaça. Embora ele possa não ser capaz de derrotar o desviante gigante de 3 braços do nível 1 da origem, ele, como um transcendente do nível 2 da origem, também não estava completamente indefeso contra ele. Na verdade, a imensa pressão que ele sentia não vinha do gigante desviante de 3 braços, mas da coisa em seu ombro. Era um remendo contorcido de escuridão que parecia uma reminiscência da esfera negra que ele havia encontrado não muito tempo atrás, mas a energia que ela controlava estava em um nível completamente diferente. Ele continuou convergindo e divergindo, liberando uma quantidade inacreditável de mana. Assim que notou o olhar de Roel, o pedaço de escuridão parou de repente antes de começar a se manifestar em uma forma humanoide. Primeiro formou um físico musculoso, seguido por braços musculosos. À medida que tomava forma, a pressão que exercia sobre os arredores se intensificava visivelmente. Quando estava prestes a formar sua cabeça, Roel ergueu a mão e a direcionou para a monstruosidade escura empoleirada no ombro do gigante desviante de 3 braços. Magma Core, ele pronunciou friamente. Um inferno rugindo jorrou e queimou os arredores. Conteúdo patrocinado. Capítulo 584.1 Armadilha 1. Conteúdo patrocinado. O céu brilhava em vermelho ardente como se outro sol tivesse descido sobre o mundo. Uma lança de lava ardente comprimida ao extremo brilhou no céu, disparando em direção à escuridão distante.
Um sentimento intensamente ameaçador brotou no coração de Roel quando ele viu a manifestação da escuridão sentada no ombro do desviante gigante de 3 braços. Isso o levou a atacar instintivamente para evitar o nascimento de uma ameaça em potencial. Sua situação não poderia piorar. Ele ficou sozinho contra a escuridão manifestada e um transcendente de nível 1 de origem, sem mencionar que o exército desviante estava à espreita nas proximidades. Esta era uma luta que ele nunca poderia vencer. Assim, sua única opção era dar o primeiro passo. Se ele pudesse pelo menos atirar em uma ameaça em potencial antes que ela se formasse, suas poucas chances de sobrevivência poderiam ser melhoradas. Seu ataque pode ter sido conduzido por instintos, mas isso não significa que foi realizado sem pensar. Magma Core era um feitiço de Ciri Darkness, uma entidade que incorpora vulcões e a Terra. Não fazia muito tempo que Roel obtivera, mas tinha certeza de sua proeza. Seu dano de explosão foi tremendo, ao contrário do time Devourer. Sua natureza foi complementada pelo ambiente desértico circundante, ao contrário do glacial Touch. Sua destreza era muito mais concentrada, ao contrário de Death Rain. Seus efeitos colaterais eram conhecidos, ao contrário do Silver Devourer. A lava ardente foi sua melhor escolha nesta situação. Mais importante de tudo, as 6 calamidades aproveitaram uma parte dos poderes de Cia, tornando-se uma retribuição divina inviolável. A lança ardente de chamas rugiu furiosamente quando disparou. Mesmo o desviante gigante do nível 1 da origem não foi capaz de reagir a ele quando um gênio vermelho perfurou a figura negra que se formava em seu ombro. Seu calor inacreditável rapidamente inundou a figura negra, fazendo com que seu corpo se expandisse rapidamente antes de estourar com uma explosão retumbante. Conteúdo patrocinado. Estrondo. Lava escaldante se derramou da escuridão explodida, e cinzas grossas cobriram o céu e esconderam tudo nas proximidades. Até o desviante gigante estava escondido sob o véu de cinzas, seus enormes braços mal visíveis enquanto acenava ansiosamente para longe das cinzas. Apenas seus rugidos furiosos e temerosos podiam ser ouvidos. Roel rapidamente se reposicionou antes de avaliar cautelosamente a situação em meio a suspiros. Seu ataque pode não parecer muito, mas gastou 1/4 de sua mana em uma única respiração. Sua mana não foi consumida em vão, no entanto, já que a proeza ofensiva da lança ardente era comparável até mesmo à da deusa da terra primordial Peitra. Mesmo assim, Roel não estava confiante de que seu ataque fosse eficaz. O Deviant Sovereign era uma existência que se elevava acima dos Ace Sovereigos. Era difícil avaliar sua força. Mesmo o exército unido não sabia quase nada sobre o que era capaz. Essa também era precisamente a razão pela qual Roel sabia que precisava coletar informações primeiro. Aparência, características especiais, destreza física, resistência mágica. Essas informações eram cruciais não apenas para a humanidade, mas também para determinar se Roel sobreviveria a essa provação ou não. O gigante desviante continuou agitando o braço, agitando ventos furiosos que gradualmente dissiparam a nuvem de poeira. Isso permitiu a Roel ter uma visão mais clara da situação. O resultado foi inaceitável para ele. Conteúdo patrocinado. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. Como isso é possível? Os olhos de Roel se estreitaram em descrença enquanto seu coração acelerava, quase como se o alertasse da ameaça diante dele. Em meio às chamas estava um desviante masculino alto e musculoso que estava no ombro do desviante gigante, olhando em sua direção. Roel tinha certeza de que sua lança de lava atingira o alvo, e a explosão da escuridão manifestada não era uma ilusão. Deveria ser impossível para ele emergir imperturbável de tal ataque. Neutralizar o poder das 6 calamidades não deveria ser possível, mesmo que alguém tivesse uma alta imunidade à mana ou possuísse meios especiais. Mesmo um corpo imaterial não seria imune ao calor escaldante do Magma Core. A evidência estava em como o desviante gigante do nível 1 da origem estava gritando por ter suas escamas derretidas, apesar de ser conhecido por sua proeza defensiva incomparável. O que isso fez? Roel se perguntou com uma expressão cada vez mais grave enquanto canalizava ainda mais a mana em seu corpo, sabendo que deveria fazer o próximo movimento. Seja porque sofreu dano do ataque anterior ou simplesmente o estava provocando, a figura escura não estava fazendo um movimento imediatamente, apesar de ter manifestado seu corpo. Naturalmente, Roel não permitiria que tal oportunidade escapasse de seus dedos.
Assim, ele dissipou a lava em suas mãos e começou a liberar uma onda de aura de gelo. Toque glacial, ele murmurou friamente. Conteúdo patrocinado. A silhueta de um monstro gigante podia ser vista vagamente atrás de Roel enquanto a temperatura do deserto despencava rapidamente. Ele abriu bem os braços e a geada rapidamente se espalhou pelos arredores. Então, ele fechou os braços em direção ao inimigo, e a aura de gelo difusa rapidamente se fechou sobre a figura escura como as mandíbulas de uma besta feroz se fechando. O corpo parcialmente derretido do desviante gigante imediatamente endureceu. Ao mesmo tempo, o destemido Devian Sovereign também estava envolto na aura de gelo. A aura de gelo deve funcionar aqui. Roel pensou nervosamente enquanto esperava os resultados. O que aconteceu foi tão chocante que transcendeu sua compreensão do que era possível. Em um mero instante, além do que até mesmo um alto transcendente do calibre de Roel poderia perceber, tudo de repente desapareceu. Seja a inundação crescente da aura de gelo, a lava que endurece lentamente ou as cinzas à deriva, tudo de repente desapareceu em um instante, como se alguém o tivesse apagado com uma pincelada. Tudo que restou foi a areia branca do deserto. A mente de Roel ficou em branco. O que aconteceu? Mas não havia tempo para ele ponderar a resposta. O Devian Sovereign em pé no ombro do gigante Devian já havia levantado a mão para Roel. Conteúdo patrocinado. Isto é mal. No calor do momento, o instinto de sobrevivência de Roel o levou a colocar sua barreira mais forte. Ventos poderosos giravam em torno de seu corpo, formando uma defesa quase impenetrável ao seu redor. Time Devourer era o feitiço mais enigmático que Roel havia captado das pedras da coroa. Foi a melhor escolha ao lidar com ataques de natureza desconhecida. Afinal, nada no mundo poderia escapar da senescência do tempo. A defesa absoluta formada pelas múltiplas camadas de vento amarelo claro giratório assegurou Roel, concedendo-lhe confiança para lidar com o próximo ataque do Devian Sovereign. Mesmo assim, ele ainda inconscientemente realizou uma manobra evasiva por reflexo. E foi exatamente isso que salvou sua vida. No momento em que ele se moveu, o mundo de repente caiu parado mais uma vez. Ele inexplicavelmente sentiu uma mão invisível passando por seu corpo e tirando uma parte dele. Quando o mundo finalmente voltou ao normal, os arredores permaneceram inalterados, ao contrário da primeira vez. Ele foi protegido pela barreira de vento do time Devourer. No entanto, uma dor excruciante de repente agarrou seu corpo e sangue fresco jorrou de sua boca. Ele ainda estava realizando sua manobra evasiva quando a dor o atingiu, tanto que ele perdeu o equilíbrio e teve que cambalear alguns passos para trás. Ele ficou surpreso com os acontecimentos antes de registrar tardiamente para ele o que acabará de acontecer. Metade de seu coração havia sido levado embora. Conteúdo patrocinado. Capítulo 584.2, Armadilha 2. Conteúdo patrocinado. Ventos amarelos pálidos agitavam-se no meio de um deserto branco sem limites. No centro da tempestade, um homem de cabelos negros levantou a mão trêmula para agarrar o peito com força enquanto o sangue continuava escorrendo da borda de seus lábios. Ele olhou atentamente com sua visão turva para o inimigo diante dele. Ele sabia com certeza que o inimigo havia desenterrado uma parte de seu corpo naquele enigmático mundo parado. Mas como ele deveria aceitar algo tão ridículo quanto isso? O Devian Sovereign provavelmente estava mirando em todo o seu coração, mas seu ataque falhou devido à sua manobra evasiva, resultando em apenas conseguir tirar metade dele. Ele parecia ileso na superfície, mas perder meio coração quase tirou sua consciência. O corpo indestrutível foi ativado imediatamente, empurrando seu corpo para a ultrapassagem enquanto tentava curar o ferimento fatal. Tosse. O corpo de Roel acordou com uma tosse violenta. Sob a canalização de sua mana, o coração danificado primeiro se contraiu bruscamente antes de estabelecer rapidamente novas conexões com suas artérias e veias, estabilizando temporariamente sua condição. Ao mesmo tempo, o retorno do fluxo de sangue trouxe clareza de volta à sua mente confusa. Ele olhou para a barreira de vento intacta e o braço abaixado do distante Devian Sovereign com um olhar inconcebível em seu rosto. Ele acabará de confirmar um fato inacreditável. Esse ataque não é um feitiço, Roel murmurou. Conteúdo patrocinado. Inúmeras dúvidas surgiram em sua mente, mas isso não impediu seus movimentos. Após uma breve pausa causada pela dor excruciante, ele rapidamente se recompôs e recuou com a ajuda do vento amarelo pálido enquanto agitava sua mente em busca de uma solução.
Todos os feitiços dirigidos por mana eram suscetíveis à erosão temporal do chamador da tempestade, especialmente um ataque de rajada aterrorizante lançado à distância. Ataques dessa natureza nunca deveriam tê-lo alcançado através da barreira de vento amarela pálida. Este era um fato objetivo do mundo que nem mesmo Deviant Sovereign poderia alterar. Seguindo esse caminho de raciocínio, isso significava que o ataque anterior do Deviant Sovereign não era um feitiço de mana. Isso deixou uma possibilidade de qual era o ataque anterior, uma habilidade de linhagem. Essa percepção alarmou Roel, pois ele sabia que a situação era pior do que ele esperava. Assim, ele decidiu fazer uma retirada urgente, apenas para ver o Deviant Sovereign levantando a mão enquanto o mundo começava a parar mais uma vez. Merda! Roel estreitou os olhos dourados. Ele parecia ter sentido um vento frio soprando em seu pescoço, e a ameaça iminente de morte causou calafrios na espinha. Suas inúmeras escaramuças com a morte lhe disseram que não era hora de congelar, então, sem hesitar, ele lançou um contra-ataque. Núcleo de magma. Com um rugido, o corpo de Roel ardeu enquanto grandes baforadas de cinzas e uma corrente de lava ardente explodiram dele, parecendo quase uma flor gigante. Cinzas envolveram sua silhueta e uma luz ofuscante brotou com ele no centro. Conteúdo patrocinado. Estrondo. Uma reverberação ecoou quando a lava jorrou no céu antes de descer sobre os dois desviantes como um punho enorme. Este ataque foi muito mais forte que o primeiro, forçando o Deviant Sovereign a mudar de alvo. O Deviant Sovereign virou a mão que estava anteriormente apontada para Roel em direção ao céu, gerando um enorme buraco que tudo consumia que raspou a maior parte do poder do punho de lava. Abaixo dele, o desviante gigante de nível 1 da origem também lançou um rugido furioso enquanto reunia sua mana e lançava seu punho em direção ao céu. Estrondo. O desviante gigante quebrou o punho de lava já enfraquecido, quebrando-o ainda mais em uma tempestade de fogo que se espalhou pelos arredores e derreteu a areia branca imaculada do deserto. Apesar de ter seu ataque neutralizado, Roel soltou um suspiro de alívio. Ele sempre acreditou em fazer cada movimento valer a pena em uma batalha, e esse era o caso aqui também. Ele sabia que tinha que haver um limite para os meios esmagadoramente poderosos do Deviant Sovereign. Por exemplo, ficou claro como o último só conseguiu esmagar metade de seu coração que seu ataque tinha que ser travado em seu alvo de antemão. O contra-ataque do gigante desviante fez com que cinzas espessas envolvessem os arredores, escondendo assim a silhueta de Roel. Além disso, nem o Deviant Sovereign nem o gigante Deviant poderiam persegui-lo descuidadamente para que não atacassem sua barreira de vento amarela pálida. Esta foi uma boa oportunidade para Roel escapar. Ele começou a fugir o mais rápido que pôde do Deviant Sovereign e do gigante Deviant. Ele cerrou os punhos com força na esperança de se manter consciente, mas sua expressão não relaxou nem um pouco. Os pensamentos da batalha anterior o deixaram com uma sensação de incongruência. Conteúdo patrocinado. Por exemplo, o desviante gigante Origin Level 1 teria sido um inimigo problemático por si só, mas não fez nada na batalha além de limpar a lava e as cinzas. Isso foi estranho. Os desviantes não são tão honrados a ponto de querer lutar comigo uma contra um. É que mesmo eu não teria feito o mesmo. O que poderia ter impedido o gigante desviante de fazer um movimento então? Ele está tentando proteger o Deviant Sovereign? Isso não pode ser. Eu já destruí o corpo do Deviant Sovereign uma vez. Além disso, não há por que o gigante desviante ficar parado só porque está na defensiva. Poderia haver alguma outra razão por trás de sua posição? Espere um momento. Permanecendo em sua posição? Roel arregalou os olhos quando percebeu de repente. Antes que ele pudesse pensar mais profundamente no assunto, ele de repente sentiu duas fortes pressões esmagando-o de duas direções diferentes, flanqueando-o. Depois disso, silhuetas desviantes puderam ser vistas por todo o deserto. Isso é, o rosto de Roel empalideceu quando o pior cenário possível lhe ocorreu. Como se cumprisse sua profecia, os donos das duas pesadas pressões apareceram um após o outro. Um deles era um desviante de pele cinza com um pescoço 2 vezes maior que o dos outros desviantes e um par de asas gigantes nas costas. O outro era um desviante extremamente bem construído empunhando uma enorme lâmina na mão. Seu braço estava deformado com numerosos tumores protuberantes. Conteúdo patrocinado. Ambos eram soberanos de raça de nível 1 de origem. A expressão de Roel endureceu. Tardiamente ocorreu-lhe porque ele conseguiu escapar da batalha anterior com tanta facilidade.
Ele conseguiu escapar tão facilmente não porque o Deviant Sovereign o subestimou, mas porque ele já estava preso. A batalha anterior, de certa forma, foi apenas uma armadilha para ganhar tempo para os outros dois soberanos da raça e o exército desviante chegarem aqui. A percepção disso fez Roel parar, olhando para os dois inimigos poderosos diante dele enquanto sentia a tremenda pulsação de mana vindo de trás. Seu coração afundou em desespero. Ele nunca pensou que o poderoso Deviant Sovereign mobilizaria tudo à sua disposição para lidar com um transcendente de nível 2 de origem como ele. 3 raças soberanas e mais de 10.000 elites. O Deviant Sovereign praticamente desviou a maior parte de suas proezas de combate na linha de frente para lidar com ele, e o significado por trás desse movimento era claro. Pode ser difícil fazer um ótimo trabalho quando ele é roubado de Tinir. Com 37K7 ou 89T. Olhando para os inimigos que se aproximavam, a expressão de Roel lentamente se acalmou enquanto seus olhos dourados brilhavam com resolução. Como se respondessem à sua determinação, os desviantes alados rugiram, os soldados apertaram suas armas e os sacerdotes ergueram seus bastões para o céu. A atmosfera parecia uma corda tensa que estava prestes a se romper a qualquer momento. Uma batalha para determinar a vida ou a morte de Roel estava prestes a começar. Enquanto isso, uma luz bruxuleante podia ser vista indo rapidamente na direção do deserto. Conteúdo patrocinado. Capítulo 585.1 Em nome do Fazedor de Reis. 1. Conteúdo patrocinado. Roel apertou o peito enquanto observava inimigos poderosos cercando-o de todas as direções ao som de tambores de guerra ensurdecedores. Bandeiras de pele de animal se ergueram uma após a outra no deserto branco. Soldados desviantes gritaram seus gritos de guerra enquanto os sacerdotes começaram a cantar em uníssono. Muitas emoções passaram por seu rosto, desde o choque de cair no estratagema dos desviantes até a ansiedade ao perceber que ele estava cercado. Mas tudo acabou desaparecendo em uma calma inexplicável. Nunca antes a humanidade havia enfrentado simultaneamente 3 soberanos da raça de origem nível 1 dos desviantes. Esses soberanos de raça eram de tribos diferentes e provavelmente tinham dúvidas uns com os outros, o que pode explicar por que eles nunca deram as mãos nas guerras anteriores. Foi também por isso que a humanidade já havia sido capaz de derrotá-los um após o outro. No entanto, tudo mudou hoje. Sob as ordens do Deviant Sovereign, eles se reuniram hoje para mostrar suas presas em um alvo comum. Por mais que Roel quisesse negar, ele já sabia o resultado que o esperava. Até mesmo dizer que ele estava em uma posição precária aqui era terrivelmente otimista. Dentro dos ventos do deserto que pareciam um pouco frios sob a influência da aura de gelo, Roel olhou para o oeste distante e soltou um suspiro silencioso. Ele havia prometido a Nora que definitivamente voltaria para se reunir com ela, mas agora parecia que ele nunca seria capaz de cumprir essa promessa. Rugido. O rugido do gigante desviante abalou o mundo. Ao mesmo tempo, a barreira de vento amarela pálida girando em torno de Roel enfraqueceu rapidamente sob os poderes enigmáticos do Deviant Sovereign. Uma silhueta enorme emergiu lentamente do deserto branco imaculado, bloqueando a rota de fuga final de Roel. De pé sobre o ombro do desviante gigante de 3 braços, a expressão do soberano deviante, que permaneceu estoica até agora, cintilou ao ver que Roel havia sido cercado. Conteúdo patrocinado. O desviante portador de espada e o desviante alado pararam seu avanço e abaixaram levemente suas cabeças como um gesto de respeito. O exército desviante ao redor também parou de marchar e gritar. Os sacerdotes desviantes silenciaram seus cânticos. Todos eles se voltaram para a silhueta de pé sobre o desviante gigante. Um silêncio enervante se instalou no vasto deserto. Tudo o que se ouvia era o farfalhar da areia. Roel olhou sem palavras para este cenário inconcebivelmente pacífico que era inédito quando se tratava dos desviantes. Foi então que o Deviant Sovereign em cima do gigante Deviant lançou seu olhar. No momento em que seus olhares se encontraram, o corpo de Roel enrijeceu. Ele se preparou para lidar com o ataque enigmático do Deviant Sovereign mais uma vez. No entanto, o Deviant Sovereign não levantou os braços nem ordenou um ataque. Em vez disso, falou em uma linguagem desconcertante. Yuan %Yuan%. Era uma língua que Roel nunca tinha ouvido antes, a língua dos depravados. No entanto, ele podia entender o significado correspondente surgindo em sua mente enquanto ouvia essas palavras. Já faz muito tempo, King Maker.
Os olhos dourados de Roel se arregalaram ao ouvir aquele termo familiar. Sua expressão lentamente se tornou sombria enquanto ele olhava para a figura de pé nos ombros do desviante gigante. Ele finalmente entendeu por que os desviantes estavam dispostos a dedicar tantos recursos para lidar com ele. O termo Kingmaker foi há muito esquecido nos anais da história, com a glória do clã Kingmaker reduzida a pó. Mas para aqueles que viveram na Era Antiga, ninguém era mais problemático de se lidar do que aquele a quem Sia havia nomeado seu superintendente. Eles viam o Kingmaker como a ameaça número 1 a ser eliminada. Conteúdo patrocinado. Você me conhece, comentou Roel. Pode ser difícil fazer um ótimo trabalho quando ele é roubado de Tinir.com 37K789T. O Deviant Sovereign parou por um breve momento antes de responder. Você e seu povo sempre foram nossa prioridade, independentemente da época. Que ironia! Os únicos que se lembram de nós depois de tantos anos são nossos inimigos. Roel riu zombando de si mesmo enquanto limpava o sangue que escorria de sua boca. O Deviant Sovereign o encarou com olhos profundos que pareciam estar relembrando o passado distante antes de finalmente dizer: os poderes de Sia sempre foram tão brilhantes. Os poderes de Sia? Parece que você sabe bastante. É por isso que você veio aqui para me matar? É seu destino morrer em minhas mãos desde o momento em que meu aliado o enviou para cá. Destino? As palavras do Deviant Sovereign provocaram uma risada de Roel. O que exatamente é a coisa que você chama de destino? É o destino que o Salvador que você adorava se transformou em um monstro indutor de loucura? Também é destino que seu povo tenha caído na depravação? O rosto do Deviant Sovereign escureceu, mas isso dificilmente dissuadiu o destemido Roel. Você deve ter vivido por muito tempo agora. Isso me faz pensar como você vive cada dia. Você agradece ao mundo por ter permanecido a salvo da insanidade do Salvador até agora? Ou você amaldiçoou a si mesmo por milhares de anos ao testemunhar a depravação e a insanidade que afligiram seus irmãos? Seu povo pode ao menos entender minhas palavras? Conteúdo patrocinado. Houve uma mudança sutil na expressão do Deviant Sovereign, mas não era de arrependimento. Esses são os preços que temos que pagar. Tudo mudará quando ele voltar. O Deviant Sovereign parecia não querer dizer nada além disso. Ele se virou e soltou um rosnado profundo que lembrava um animal selvagem. Todos os desviantes parados no deserto branco e imaculado levantaram freneticamente suas armas em resposta. O Deviant Sovereign lançou um olhar para Roel antes de fazer sua declaração final. Eu sou o soberano homem-besta Banjol, descendente da linhagem antiga Pereça. Seguiu-se uma explosão retumbante. Nuvens escuras ondulantes enxamearam e cobriram o sol. Uma forte pressão que lembrava uma montanha esmagada em Roel, quando os soberanos da raça começaram seus movimentos. O desviante alado soltou um grito bizarro enquanto tumores de carne brotavam e envolviam firmemente seu corpo, fazendo com que seu tamanho aumentasse continuamente. Foi transformado em um enorme monstro parecido com um pássaro. Em meio aos aplausos dos desviantes, ele subiu ao céu. Enquanto isso, o desviante portador da espada rugiu furiosamente quando uma tremenda onda de mana se reuniu em seu corpo e emanava um brilho vermelho sangue. Seus olhos brilhavam com sede de sangue, e a intenção assassina que emanava era tão pesada que até soldados pervertidos não ousavam se aproximar dele. O Deviant Sovereign saltou do gigante Deviant e pousou na areia branca. Ele não estava inclinado a participar desta batalha desonrosa, mas isso, por sua vez, libertou o desviante gigante de 3 braços, que estava servindo como seu guarda até agora. Agora que estava finalmente livre para fazer seu movimento, o gigante desviante gargalhou friamente enquanto seus braços esbugalhados começaram a brilhar. Ao contrário do Deviant Sovereign, que ainda carregava algum respeito pela linhagem antiga, a nova geração de monstros Origin Level 1 não sabia nada sobre a história distante. Com uma sede de sangue transbordante, eles lançaram seus ataques. Conteúdo patrocinado. Depois de um longo período de silêncio, Roel finalmente fez sua jogada também. Fosse para proteger a honra de seus ancestrais ou para disputar o pequeno vislumbre de esperança de sobrevivência, Roel não tinha escolha a não ser fazer de tudo. Assim, ele liberou todas as suas restrições. Luzes de cores diferentes brilhavam em Roel. Uma aura cortante de gelo, uma tempestade amarela pálida e lava abrasadora convergiram para formar uma barreira defensiva ao seu redor. Ele olhou para as nuvens escuras ondulantes no céu com olhos penetrantes.
Era quase impossível para ele escapar do cerco de tantos desviantes. Contanto que os outros soldados desviantes de nível 2 de origem ou nível 3 de origem pudessem detê-lo pelo menor instante, os soberanos da raça de nível 1 de origem certamente seriam capazes de alcançá-lo em um piscar de olhos. A primeira coisa que ele teve que fazer foi reduzir significativamente o número de inimigos à sua frente. Acontece que ele tinha o feitiço para isso. Chuva mortal, ele murmurou. As nuvens escuras no céu rapidamente se juntaram. Então, com o rugido feroz da antiga calamidade, uma chuva negra começou a cair no deserto branco. Grar! Os 3 soberanos da raça rugiram simultaneamente em resposta à chuva da morte. O desviante portador da espada disparou em direção a Roel com sua espada arrastando atrás dele. O desviante alado soltou um guincho penetrante. O desviante gigante de 3 braços, que havia testemunhado em primeira mão a destreza dos feitiços de Roel, levantou seus punhos gigantescos para se proteger da chuva. Soldados desviantes avançavam com gritos de guerra exaltados, nenhum deles vendo o clima anômalo como uma ameaça para eles. Só assim a batalha começou. Conteúdo patrocinado. Capítulo 585.2 Em nome do Fazedor de Reis. 2. Conteúdo patrocinado. Ninguém, com exceção do desviante gigante, prestou atenção à chuva logo no início, mas quando a chuva começou a se acumular, seus efeitos começaram a aparecer. Os passos dos soldados que atacavam ficaram mais pesados sob o aguaceiro maciço, enquanto a dor se infiltrava em seus gritos de guerra apaixonados. Os padres desviantes fisicamente mais fracos desmoronaram como grupos. Aqueles que ainda estavam segurando tentaram de todas as maneiras se proteger da chuva em pânico. Mas nada poderia obstruir a chuva de morte, assim como uma calamidade natural. Os desviantes que tiveram sua força vital roubada choraram lamentavelmente. Ao perceber a situação, o desviante da espada rugiu de raiva. O Origin Level 1 Race Sovereign liberou uma tremenda onda de força vital em uma tentativa de neutralizar os efeitos da chuva de morte. Ao mesmo tempo, sacou a grande espada que carregava nas costas e avançou para onde Roel estava. Diante dessa ameaça premente, Roel pressionou as palmas das mãos e liberou uma explosão de aura de gelo e vento amarelo pálido em uma única respiração, na esperança de impedir o ataque do desviante portador da espada. No entanto, Urace Sovereign superou seu ataque de maneira inacreditável. A intenção de matar que lembra o sangue fluiu do desviante portador da espada, transformando-se em uma onda tangível de energia que influenciou o mundo ao seu redor. Seus olhos brilharam intensamente em carmesim antes de sua velocidade aumentar repentinamente. Como uma flecha vermelho-sangue, ela disparou através da chuva que caía, movendo-se a uma velocidade tão rápida que nem a geada nem o vento conseguiam deter seu avanço. Demorou um mero instante para o soberano da raça de 2 metros de altura aparecer diante dele. Ele balançou sua grande espada para baixo com o rugido de um berserker. Gor! Um poder esmagador que poderia dividir o céu e a terra misturado com mana furioso gerou uma força tão forte que por um momento, Roel viu seu entorno ficar completamente escuro, com apenas uma única linha vermelho-sangue à vista. Mesmo o ataque do Rei Mago não foi nada comparado a isso. Isso mostrou o quão poderosos eram os soberanos raciais dos desviantes. Conteúdo patrocinado. Mesmo assim, Roel não recuou. Silenciosamente fervendo em sua mão direita estavam as chamas que ele vinha reunindo e comprimindo continuamente durante todo esse tempo, e ele as soltou em uma única explosão. Uma chama em forma de cruz se acendeu e a lava rugindo se manifestou como um punho ardente imparável que irrompeu em direção ao corte vermelho-sangue que caía. Estrondo. A enorme explosão decorrente do choque cobriu o campo de visão de Roel. A pura onda de choque ricocheteou a chuva mortal de volta ao céu, abrindo um buraco circular na densa congregação de nuvens escuras no céu. Roel sentiu uma dor intensa subindo pelo braço direito até o ombro. Foi um corte profundo que atingiu o osso, abrangendo o comprimento de seu braço. Sangue salpicado tingiu sua bochecha de carmesim. Por outro lado, o desviante da espada foi lançado voando pelo punho aterrorizante que carregava o impulso de um vulcão em erupção, pousando ao longe. Com metade de seu corpo incendiado, o soberano da raça rugiu furiosamente de dor em meio à chuva mortal. Apoie-nos em bit.ly 3TFS4P4. Como se para tomar seu lugar, o desviante gigante de 3 braços atacou Roel em seguida. No meio de sua carga de tremor de terra,
O corpo do desviante gigante cresceu ainda mais à medida que suas escamas engrossavam ainda mais. Seus 3 braços maciços se contraíram enquanto brilhavam fracamente com mana. Agora que não precisava mais proteger o Deviant Sovereign, finalmente conseguiu exercer toda a sua força. Uma pressão sufocante esmagou o campo de batalha. Depois de uma breve corrida para aumentar seu impulso, o desviante gigante saltou no ar, seu corpo enorme lembrando uma baleia saindo do mar. Seus 3 punhos maciços esmagaram para baixo ao mesmo tempo, sua força e velocidade avassaladoras produzindo um estrondo sônico que explodiu tudo nas proximidades. Conteúdo patrocinado. Os 3 punhos maciços foram lançados de diferentes trajetórias, mas compartilharam o mesmo destino final. Roel levou apenas um instante para este poderoso ataque atingir seu alvo. Com quase nenhum tempo para reagir, Roel só conseguiu enfrentá-lo cara a cara e trocar lesão por lesão. Uma inundação de aura gelada e lava surgiu das mãos de Roel com força explosiva. Sem se importar com a laceração profunda que havia sofrido no braço direito, ele segurou firmemente os 2 punhos que haviam acertado primeiro. Infelizmente, ele foi incapaz de fazer o mesmo para o terceiro braço, então ele só pôde manifestar sua barreira de vento amarela pálida. Um sorriso intrigante surgiu no rosto do gigante desviante, e Roel logo descobriu o motivo por trás disso. Como se viu, o desviante gigante previu a reação de Roel e escolheu concentrar muito mais mana em seu terceiro braço, imbuindo-o com uma força que superou a força combinada dos 2 primeiros punhos. Os 2 primeiros socos foram apenas fintas, enquanto o terceiro soco foi o verdadeiro ataque. Com as mãos de Roel amarradas, esse ataque crítico cairia mais pesado em seu alvo. Isso também era o que o desviante gigante procurava. Grar. O terceiro braço despencou como um cometa caindo, com a pura resistência do vento produzindo intensas ondas de calor. A barreira de vento amarela pálida de Roel, que era fraca para lidar com ataques físicos, não resistiu ao seu poder e quebrou camada após camada. Os ventos do chamador da tempestade golpeavam furiosamente as grossas escamas do desviante gigante, desviando a força contida no terceiro punho através da senescência do tempo. No entanto, isso dificilmente era suficiente. Em um instante, o punho já havia chegado bem antes de Roel. Naquele momento crítico, Roel estreitou os olhos. Com um rugido, ele desistiu de defender seus flancos e, em vez disso, canalizou toda a sua aura de gelo e lava para o céu, envolvendo rapidamente o desviante gigante. Cabum. Conteúdo patrocinado. Seguiu-se uma colisão ensurdecedora. O poderoso impacto fez Roel voar para trás, seus pés arrastando uma trilha de 100 metros pelo deserto. Seu corpo sangrava profusamente com a colisão. Da mesma forma, o desviante gigante, envolto em gelo e chamas, caiu na areia e uma explosão retumbante se seguiu. A decisão de última hora de Roel permitiu que ele bloqueasse com sucesso o terceiro punho do desviante gigante, mas no processo de fazer isso, ele acabou deixando seus flancos indefesos contra os 2 primeiros punhos da outra parte. Embora fossem apenas fingimentos, eles quebraram uma boa metade de seus ossos. Uma dor inimaginável o assaltou instantaneamente, quase roubando sua consciência. Da mesma forma, o desviante gigante também rugiu de dor. A brusca mudança de temperatura entre o gelo e a lava estilhaçou suas orgulhosas escamas e quase metade de seu terceiro braço foi reduzido a um pedaço de carne. Tosse. Essa destruição mutuamente garantida de um confronto fez Roel tossir sangue, e ele se viu quase incapaz de se mover. No entanto, o inimigo não estava lhe dando tempo para descansar. Antes que ele percebesse, uma sombra negra como breu já havia coberto seu corpo. O desviante alado, que havia se transformado em um pássaro monstruoso, mergulhou pelo buraco nas nuvens escuras produzidas pelos confrontos anteriores. Relâmpagos intensos crepitaram por todo o seu corpo enquanto ele descia sobre Roel na velocidade mais rápida possível. Foi o mais rápido entre os 3 soberanos da raça, bem como o inimigo mais rápido que Roel encontrou até o momento. Em um flash de luz, as garras do desviante alado já estavam bem diante dele. A essa altura, já era tarde demais para ele abrir sua barreira contra o vento. No entanto, foi também essa situação precária em que ele se encontrava que desencadeou sua tenacidade e raiva, e elas se manifestaram na forma de uma crescente intenção de matar. Conteúdo patrocinado. Naquele momento dividido que era quase curto demais para ele processar, seu corpo liberou uma camada de névoa de sangue que instantaneamente se transformou em uma onda concentrada de mana.
Este influxo de energia incendiou as pedras da coroa como uma bomba. O desviante alado empalideceu de medo ao perceber as mudanças na condição de seu alvo. Isso foi uma aposta. Se o desviante alado optasse por recuar, Roel seria capaz de interromper seu ataque. Mas se o desviante alado insistisse em prosseguir com seu ataque, Roel esgotaria todo o seu sangue para estimular as pedras da coroa e derrubar o inimigo junto com ele. Estrondo. No instante final antes do confronto, o desviante alado finalmente sucumbiu à intimidação do ataque total e insano de Roel e recuou desesperadamente. No entanto, já era tarde demais para escapar ileso. A explosão de chamas, gelo e vento, fortalecida ainda mais pelo tributo de sangue de Roel, destruiu metade das asas do soberano da raça, e suas garras foram envoltas em permafrost. 1 minuto após o início da batalha, Roel já havia sofrido ferimentos graves que dificultavam sua permanência em pé. Sua retaliação desesperada, no entanto, também infligiu danos sem precedentes aos 3 soberanos da raça. Nenhum dos 3 soberanos da raça ousou mais confrontá-lo. Eles ficaram a uma distância assustadora, sem ousar enfrentar o homem de cabelos pretos que estava sozinho no centro do deserto. Momentos depois, eles chegaram à mesma decisão. Vuu! Com o soar das trompas de guerra, os soberanos da raça ordenaram que seus milhares de elites que haviam sobrevivido à chuva mortal atacassem Roel. Conteúdo patrocinado. Capítulo 586.1 Guilhermina 1. Conteúdo patrocinado. Dezenas de trombetas de guerra tribais ressoaram simultaneamente no deserto como uma sinfonia sinfônica anunciando a destruição. Esta era uma visão que se esperaria ver em uma guerra massiva entre 2 raças, mas o inimigo aqui era um único homem. Tal situação era sem precedentes, mas ninguém poderia dizer que era injustificável, pois ele era descendente do clã favorito de Sia. Para os desviantes, o Kingmaker era uma existência que precisava ser eliminada, mesmo que isso exigisse o sacrifício de muitos de seus soldados. Era assim que sua força e potencial eram grandes, o que podia ser visto nas dificuldades dos 3 soberanos da raça. Atrás das formações dos desviantes, o corpo do desviante portador da espada estava uma bagunça total. O monstro gigante de 3 braços teve um de seus braços quase obliterado, e o desviante alado teve suas asas e garras congeladas e quebradas. Esses 3 desviantes do nível 1 da origem olharam para o homem com olhares de medo, não ousando subestimá-lo mais. Eles foram obrigados a seguir as ordens do Deviant Sovereign, mas não à custa de suas próprias vidas. Considerando que o inimigo havia sofrido ferimentos muito piores do que eles concluíram que a melhor maneira de minimizar suas perdas era inundar o inimigo com seus soldados e esgotá-lo. Milhares de soldados que sobreviveram ao ataque inicial de Death-Ren sacaram suas armas e atacaram Roel. Atrás deles, os sacerdotes desviantes sobreviventes ergueram seus cajados para canalizar um feitiço do exército que os transcendentes comuns nunca sonhariam em enfrentar. Só assim Roel mergulhou ainda mais em uma posição desvantajosa. Ele já estava em péssimo estado. Apesar de sua habilidade corpo indestrutível, ele ainda estava perdendo a sensação em seu corpo devido aos ferimentos graves, e sua consciência ficou fraca. No entanto, ele ainda se recompôs para lutar. Com isso, a segunda onda de batalha começou. Conteúdo patrocinado. Roel teve que retrair sua barreira de vento amarelo pálido devido ao seu alto custo de mana, e Death-Ren também estava em Coldon depois de ter sido dispersado anteriormente pelos ataques do Race Sovereign. Ele só podia tentar o seu melhor para economizar energia brigando com o uso mínimo de sua aura de gelo e lava. Mesmo assim, ainda não foi fácil chegar até ele. Sua aura de gelo derrubou todas as flechas que voavam em sua direção, e soldados desviantes eram frequentemente forçados a parar em suas trilhas por pilares de lava aleatórios subindo do chão, deixando-os incapazes de ganhar impulso. Grar! Rugidos bestiais sacudiram o campo de batalha. Um desviante de nível 2 de origem assumiu a liderança e balançou sua lâmina afiada direto para o pescoço de Roel. Roel retaliou com um soco de lava destrutivo que destruiu não apenas o desviante Origin Level 2, mas também vários inimigos diretamente atrás dele. Ao mesmo tempo, a traiçoeira aura de gelo que persistia nas proximidades diminuiu significativamente a velocidade dos inimigos que se aproximavam, impedindo-os de atacá-lo de uma só vez. Isso deu a Roel um tempo precioso para lidar com um grupo de cada vez. Desde o primeiro encontro, parecia que os desviantes estavam sendo severamente derrotados,
Mas os três soberanos da raça não se incomodaram nem um pouco. Afinal, era para isso que os transcendentes mais fracos serviam no campo de batalha. A missão deles era atacar o inimigo e derrubá-lo para que os transcendentes superiores pudessem ter uma chance melhor de lutar contra o inimigo. Com o passar do tempo, Roel foi chegando aos poucos ao seu limite. Seus inúmeros ferimentos e fraturas entorpeceram seus sentidos. Uma peculiar névoa de sangue saiu do corte de seu braço direito. Ele não conseguia curar seu braço nem levantá-lo, e a ferida esgotava continuamente sua energia e mana no meio da batalha. Conteúdo patrocinado. Uma batalha real não era o mesmo que lendas e mitos. Não era fácil resistir a um exército de milhares, especialmente quando havia muitos transcendentes de nível 2 de origem em suas fileiras. Roel só foi capaz de se manter firme por causa da natureza de suas habilidades e sua capacidade de mana. Por um lado, as pedras da coroa eram habilidades potentes que não podiam ser resistidas. Por outro lado, ele foi sustentado pela bênção de Sia, Bintovar Def, que o abasteceu com mana adicional após seu confronto anterior com os reis sovereigos. Mas havia tanto que a bênção poderia fazer. A intensa batalha esgotou sua mana em um ritmo assustador, muito além do que ele recebia de Bintovar Def. O estratagema dos soberanos da raça estava funcionando. Ele estava sendo gradualmente desgastado. À medida que a consciência de Roel ficava cada vez mais nublada, sua mente evoluiu a ponto de haver apenas um único pensamento que se repetia em sua mente, ecoando o desejo mais simples de todos os seres vivos: eu quero viver. Era como se ele tivesse se tornado uma máquina de matar movida por um simples desejo de viver. O silêncio só voltou ao deserto quase uma hora depois. A essa altura, o cenário havia se tornado muito diferente de antes. De pé no topo de uma colina feita de carcaças, Roel perfurou sua espada no peito de um desviante e, por instinto, torceu a espada para enviar seu inimigo para o submundo. Então, ele instantaneamente mudou seu peso para a espada para apoiar seu corpo, que já estava à beira do colapso. Uma breve pausa clareou um pouco sua mente. Ele ergueu a cabeça para olhar as colinas de carcaças espalhadas pelo deserto, bem como os soldados pervertidos ao redor tremendo de medo. Conteúdo patrocinado. Os desviantes não eram uma raça pouco inteligente, eles também possuíam emoções básicas. Apesar da respiração fraca de Roel e passos instáveis, sua figura permaneceu infalível, não importa quantos desviantes se acumulassem sobre ele. Era como se ele fosse um monstro imortal ou um furioso abençoado pelo deus da guerra. Ele continuou firme, independentemente do que eles jogassem contra ele. Antes que os desviantes percebessem, seu perfil já havia se tornado uma fonte de medo para eles. Observando-o ficar em cima de milhares de carcaças de seus irmãos, até mesmo o mais valente soldado pervertido se viu perdendo sua vontade de lutar. As trompas de guerra pararam em algum momento e quase não havia mais soldados atacando Roel. O deserto anteriormente lotado parecia muito mais vazio. A essa altura, os reis sovereigos haviam se recuperado significativamente de seus ferimentos, mas seu medo só aumentou quando sentiram um perigo maior de Roel do que antes. A batalha de uma hora infligiu inúmeros ferimentos de diferentes tamanhos no corpo de Roel. 3 espadas estavam saindo de suas costas e uma lança curta foi empalada em sua coxa esquerda. Sangue fresco tingiu todo o seu corpo de vermelho, e seu rosto estava borrado por sua mana se infiltrando. Tudo que podia ser visto eram seus brilhantes olhos dourados. Somos bit.ly 3tfs4p4, encontre-nos no Google. Ele era como um demônio saindo das profundezas do inferno. Apesar de sua respiração fraca, os 3 soberanos da raça não duvidaram que assim que se aproximassem dele, ele agarraria com força um de seus tornozelos e os puxaria para o abismo com ele. Um silêncio enervante se espalhou pelo campo de batalha. Conteúdo patrocinado. Ninguém estava fazendo um movimento. Os soberanos da raça hesitaram em atacar, enquanto os soldados desviantes estavam apavorados. Foi apenas por insistência do Deviant Sovereign que os 3 reis sovereigos finalmente lançaram seu ataque. Quase como se tivessem concordado com isso, os 3 soberanos da raça recorreram simultaneamente a ataques de longo alcance, um campo em que os desviantes eram conhecidos por serem particularmente ruins. O alto desviante portador da espada balançou sua espada na diagonal, desencadeando um arco de sangue que dividiu o mundo em 2. O desviante gigante de 3 braços lançou seu punho, liberando uma onda de choque que estilhaçou a terra, lembrando um cometa.
O desviante alado lançou raios ameaçadores do céu. Eles estavam recorrendo a uma guerra de desgaste. Isso foi o que os desviantes medrosos conseguiram inventar para conter Roel, mas foi um estratagema eficaz. Para se defender dos bombardeios dos soberanos da raça, Roel lançou seus feitiços mais uma vez. Mas tanto a aura de gelo à deriva quanto a lava esguichada eram incomparavelmente mais fracas do que antes. Uma enorme explosão sacudiu o mundo no momento em que esses três poderes convergiram. Estrondo. Um pilar ofuscante de mana jorrou no céu. Neste confronto final, os Races Sovereigos finalmente conseguiram mostrar suas verdadeiras capacidades após serem suprimidos na fase inicial da batalha. A explosão enviou areia e rochas unindo em todas as direções, despedaçando os desviantes nas imediações. A figura de Roel também desapareceu em meio à luz ofuscante. Conteúdo patrocinado. Capítulo 586.2 Guilhermina 2. Conteúdo patrocinado. Quando a tempestade de areia finalmente diminuiu, as colinas de carcaças não estavam mais à vista. Eles foram reduzidos a respingos de carne e sangue que manchavam a areia branca imaculada. Roel foi arrastado para baixo de seu pedestal, mas obstinadamente se levantou enquanto segurava sua arma, apesar de exigir o apoio de uma pedra gigante. As bênçãos combinadas de ser rumo à morte e corpo indestrutível permitiram que ele sobrevivesse a todas as proezas dos três soberanos da raça, mas esse já era seu limite. Ele não conseguia mais mover seu corpo, e sua consciência estava constantemente entrando e saindo neste ponto. A recuperação de Indestructible Bore não conseguiu acompanhar a taxa em que ele estava sofrendo ferimentos devido ao ataque persistente dos inimigos. Ser rumo à morte também foi espremido até seus limites depois de ter sido acionado muitas vezes. Roel havia esgotado seus trunfos. Sua fragilidade reprimiu o nervosismo dos três soberanos da raça e sacudiu os soldados desviantes sobreviventes de seu trauma anterior. Alguns dos soldados desviantes rugiram apaixonadamente, querendo matar o inimigo e acumular mérito, apenas para os soberanos da raça gritarem para eles recuarem. Eles escolheram ficar a certa distância, esperando o momento em que ele daria seu último suspiro. Talvez eles pensassem que não havia necessidade de mais nenhum ataque. Tudo o que eles tinham que fazer era assistir silenciosamente ao seu fim. Devian Sovereign Banjol também finalmente se aproximou de longe como se fosse enviar o sucessor final desta antiga linhagem. No final não consegui voltar. Roel também percebeu que seu tempo estava acabando. Sua visão e consciência estavam embaçadas, e ele sabia que seria um caso perdido no momento em que desmaiasse. Ele ficou atordoado, o que desencadeou um flashback dos eventos que ocorreram em sua curta vida. Sua família e amigos apareceram diante de seus olhos como ilusões. Carter, Alicia, Nora, Charlotte, Lillian e muitas outras pessoas apareceram diante de seus olhos, apenas para desaparecer um segundo depois. Era quase como se eles fossem acompanhá-lo ao seu descanso eterno. Em meio a uma sensação de cansaço sem precedentes, ele foi levado à memória de sua vida. Eu tentei o meu melhor para viver bem. Conteúdo patrocinado. Pensando no destino original que o esperava, Roel poderia dar essa avaliação a si mesmo com confiança. Os curtos 16 anos que ele viveu nesta vida foram muito mais emocionantes do que o que ele passou em sua vida anterior, só que ele teve muitas lamentações. Com um piscar de olhos, as ilusões que ele viu de repente desapareceram no ar. Ele levantou a cabeça para olhar para os soberanos da raça diante dele, e as silhuetas das mulheres mais importantes de sua vida passaram por sua cabeça. Irá vencer. Se forem eles, nós venceremos. Roel sorriu ao pensar nas mulheres que lhe trouxeram alegria sem fim em sua curta vida. Sua vida não foi em vão. Pode parecer que nada mudou, mas a verdade é que o mundo ficou diferente por causa dele. As verdadeiras estrelas do mundo mostraram um potencial muito além de sua imaginação, alcançando alturas maiores do que no jogo. Ele não tinha dúvidas de que a vitória final seria da humanidade sob sua liderança. Vocês é que serão destruídos. Roel olhou para o quieto Devian Sovereign enquanto ele murmurava sua profecia. Ele lentamente fechou os olhos enquanto um sorriso animado se formava. Estarei te esperando no inferno, Banjol. Sua cabeça baixou lentamente quando o último lampejo da chama que alimentava seu corpo se extinguiu. Quando ele estava prestes a pisar no limite da morte, uma estrela cadente de repente disparou no céu de longe e pousou diante de Roel, trazendo uma luz ofuscante e uma tempestade furiosa. Estrondo. Conteúdo patrocinado.
Uma intensa explosão devastou o deserto mais uma vez, pegando os desviantes de surpresa. Os rostos do Deviant Sovereign Banjol e dos 3 Race Sovereigos escureceram com a inexplicável descida da estrela cadente, e os soldados desviantes sobreviventes também entraram em pânico. O medo podia ser visto em seus rostos. O terror de Roel estava gravado no fundo do coração dos desviados. Seu desejo tenaz de viver, apesar de ter todas as probabilidades contra ele, foi tão assustador que foi difícil para eles respirar com facilidade até que ele finalmente encontrou seu fim. Desnecessário dizer que tal mudança não era algo que os desviantes precisavam agora. Antes que uma ordem pudesse ser emitida, os 3 soberanos da raça, motivados por seu medo de Roel, freneticamente exerceram sua mana ao mesmo tempo, lançando 3 feitiços devastadores em direção ao coração da tempestade de areia. O Deviant Sovereign observou silenciosamente a situação com uma carranca. Em contraste com os desviantes em pânico, Roel não foi muito afetado pela mudança na situação. Nenhuma das areias arremessadas atingiu seu corpo, e a explosão da descida da estrela cadente também não o queimou. Se houvesse algo que mudasse, seria o súbito aumento da força vital crescendo dentro de seu corpo que estava morrendo. No coração da tempestade de areia, o corpo de Roel estremeceu quando seu coração doente, que já havia parado, de repente voltou a bater. Em segundos, seu corpo recuperou suas funções principais e sua consciência foi arrastada do abismo. Tosse. A recuperação rápida e abrupta fez Roel tossir com a boca cheia de sangue coagulado. Roel sentiu como se uma mão divina tivesse chegado às profundezas do inferno para arrastá-lo de volta ao mundo mortal. A primeira coisa que fez ao recobrar a consciência foi levantar a cabeça e procurar a fonte do milagre. Um feitiço de recuperação tão milagroso era completamente inédito para Roel. Nem mesmo um transcendente de nível 1 de origem seria capaz de realizar tal façanha. Para sua surpresa, o que viu ao levantar a cabeça não era um velho santo, mas uma figura que não via há muito tempo. Conteúdo patrocinado. Você está acordado, Roel? Você é Mina? Sim, sou eu. Não se preocupe. Estou aqui para levar você para casa. A voz gentil ecoando da figura de armadura fez Roel arregalar os olhos. Um jorro intenso de emoções de sua experiência de quase morte e sua salvação inesperada fez com que seus olhos ficassem um pouco úmidos. Mas quando ele deu uma olhada mais de perto na condição de Wilhelmina, seu rosto empalideceu rapidamente. Seu corpo tremia levemente enquanto mana e força vital surgiam de seu corpo para o de Roel através da habilidade da armadura. Mesmo sua armadura geralmente escura ficou branca dourada sob os efeitos da transfusão. Uma leve névoa de sangue permaneceu entre eles. Espere um momento. Isso é. Roel arregalou os olhos horrorizado quando a verdade por trás de sua recuperação milagrosa finalmente se deu conta dele. Ele olhou para a mulher rapidamente enfraquecida, querendo dizer algo, mas era tarde demais. 3 surtos de mana de aproveitamento de luz concentrados ao extremo explodiram sobre eles. Os ataques simultâneos dos 3 soberanos de raça pousaram neste instante, irradiando metade do céu com uma luz ofuscante. Roel foi pego completamente desprevenido e as sombras da morte surgiram diante dele mais uma vez. Os ataques totais dos desesperados soberanos da raça eram tão poderosos que nem mesmo um transcendente de nível 1 de origem seria capaz de neutralizá-los, muito menos o Roel imobilizado. No entanto, quando os ataques aconteceram, algo chocante aconteceu. Conteúdo patrocinado. Diante de um ataque além da medida, a blindada Wilhelmina se virou silenciosamente e o cobriu, determinada a protegê-lo do perigo. Pode ser difícil fazer um ótimo trabalho quando ele é roubado de Tinir. Com 37K789T. A mente de Roel ficou completamente em branco enquanto ele subconscientemente expressava sua confusão. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, tudo já havia sido obliterado pela explosão que se seguiu e pela luz branca. Estrondo. A terceira explosão sacudiu o deserto, produzindo intensas ondas de choque que agitaram a areia suja mais uma vez. Os soldados desviantes sobreviventes rugiram triunfantemente com a façanha alcançada por seus 3 líderes. Os Race Sovereigos também se acalmaram um pouco depois de liberar o ataque. Eles esperaram com a respiração suspensa para testemunhar o cadáver desintegrado de Roel. Neste ponto, não havia nada que eles esperassem mais do que sua morte. No entanto, Roel sobreviveu apesar de estar no centro da explosão. Ele não poderia ter morrido,
Não quando outra pessoa tomou aquele terrível ataque em seu lugar. Quando as ondas de choque diminuíram, Roel rapidamente recuperou a consciência e gritou, esperando encontrar sua silhueta. No entanto, seu corpo enrijeceu com o que encontrou. Em um mero instante, a mulher diante dele não era mais a mesma de antes. Metade de sua armadura havia se desintegrado em cinzas. Pedaços de sua carne e sangue foram soprados para os arredores, alguns até respingando nele. Uma poça carmesim de sangue se formou embaixo dela. Seu cabelo azul acinzentado balançava ao vento enquanto seu corpo oscilava instável, mas ela se manteve firme ao ancorar sua espada no lugar, não permitindo que o impacto da explosão atingisse Roel. Sua força vital tornou-se tão fraca que era quase indetectável, mas sua espada continuou a brilhar com uma luz fraca como se murmurasse sua fé. Era o coração de espada. Conteúdo patrocinado. Capítulo 587.1 Jogo 1 Conteúdo patrocinado. Qual era o propósito dessa batalha? Esta não foi uma pergunta difícil para aqueles que perpetuaram a batalha responder. Era para matar o Fazedor de Reis. Essa era a prioridade número 1 do Deviant Sovereign, que existia desde a Era Antiga, e ele estava determinado a fazer isso acontecer. Sua prioridade permaneceu inalterada, mesmo quando uma mulher incrivelmente talentosa, que havia alcançado o nível 1 de origem como uma santa da espada apesar de sua tenra idade, de repente se juntou à batalha e exibiu uma força incomparável. O Deviant Sovereign sabia que o que compelia a moribunda a superar seus limites e continuar brandindo sua espada era o Kingmaker atrás dela. Essa era a fonte de seu poder, bem como o fundamento de sua fé. Se o Fazedor de Reis morresse, ela murcharia junto com ele. Além disso, tão poderoso quanto o Santo da Espada era, a ameaça que ela representava para os desviantes era muito menor do que as pedras da coroa de Sia. Isso ficou evidente em sua luta com os soberanos da raça. O desviante gigante de 3 braços soltou um uivo de dor quando suas pernas foram cortadas, mas isso se transformou em um rugido furioso quando a carne brotou de suas feridas para regenerar seus membros perdidos. O desviante alado entrou em frenesi enquanto se vestia de relâmpago. O desviante portador da espada voltou a se levantar e agarrou a espada de um desviante próximo. Brilhando em seus olhos estavam a sede de sangue e a emoção da oportunidade de desafiar os limites de sua esgrima. Enquanto o Santo da Espada era um adversário formidável que poderia rivalizar com eles, os soberanos da raça não a temiam porque possuíam força comparável à dela. Em contraste, as pedras da coroa eram manifestações de conceitos além de sua existência. Até mesmo sua recuperação seria prejudicada uma vez que fossem atingidos por um. Eles teriam que cortar completamente as partes danificadas antes que pudessem se curar. Conteúdo patrocinado. Mesmo que Wilhelmina não representasse uma grande ameaça para os desviantes, sua intervenção ainda era uma variável indesejável nesta batalha crucial. Isso deixou o Deviant Sovereign sem escolha a não ser se juntar a esta batalha desonrosa para acabar com ela. Sob a ocultação da tempestade de areia, o Deviant Sovereign ergueu a mão e a dirigiu para Roel. Uma pulsação de mana invisível começou a se estender, enquanto sua sede de sangue intangível silenciosamente se tornava palpável. Roel notou os movimentos do Deviant Sovereign, mas era tarde demais. Ele não conseguia se mexer e era tarde demais para gritar por socorro. O ataque do inimigo já estava bem diante dele. Acabou. O desespero tomou conta do coração de Roel. Ele já estava prestes a se render quando uma silhueta familiar com cabelos azul acinzentados apareceu de repente diante dele, firme para protegê-lo. A boca de Roel se abriu de horror. Ele queria dizer a ela para fugir, mas era tarde demais. Diante do ataque do Deviant Sovereign, ela ergueu a espada e abaixou pela segunda vez. Um flash de luz cortou o Deviant Sovereign em 2. Um breve momento de silêncio se seguiu antes de ser reduzido a uma gota de fluido preto. Ao mesmo tempo, o corpo de Wilhelmina estremeceu antes de cair nos braços de Roel. Conteúdo patrocinado. Roel exclamou enquanto corria para pegar o corpo dela. Sua voz foi imediatamente silenciada quando ele viu a frente de seu corpo. Seu corpo havia sofrido danos inimagináveis por protegê-lo do primeiro ataque, e foi por isso que ela se recusou a se virar durante todo esse tempo. Havia feridas abertas por todo o corpo. Seus órgãos foram queimados. Pedaços quebrados de sua armadura estavam alojados em seu corpo. Seus ossos foram fraturados. Este foi um forte contraste com sua visão traseira inflexível.
Este era o verdadeiro estado em que ela estava. Foi só nesse momento que Roel finalmente entendeu por que os desviantes não fizeram um movimento imprudente após o primeiro contra-ataque de Wilhelmina. Seus ferimentos eram tão graves que ela não estava em condições de brandir uma espada. Ela já deveria estar morta, no mínimo. No entanto, ela continuou a lutar, apesar do estado esfarrapado em que se encontrava. Mas tudo acabou agora. A habilidade do Devian Sovereign cavou metade de seu coração. A espada que ela estava segurando firmemente em tudo isso enquanto deslizou para o chão, enquanto sua vida útil começava a diminuir. A mente de Roel estava completamente em branco, enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. No entanto, Wilhelmina não parecia ser afetada por sua condição. Ela olhou para ele e gentilmente se desculpou. Sinto muito. Parece que não poderei tirá-lo daqui com segurança. Conteúdo patrocinado. Lágrimas escorreram dos olhos de Roel quando ele ouviu seu pedido de desculpas. Ele balançou a cabeça profusamente, mas nenhuma palavra veio a ele. Tudo o que sabia era que esse não era um resultado que ele pudesse aceitar. Como um guerreiro, ele podia aceitar uma morte heróica no acampamento do inimigo, mas não suportava ver alguém importante para ele morrer bem diante de seus olhos enquanto tentava resgatá-lo. A dor e a miséria que ele sentiu ultrapassaram até a da morte. Ele absolutamente não podia permitir que as coisas terminassem assim. Eu tenho que mudar esse final. Segurando Wilhelmina em seus braços, os olhos dourados de Roel endureceram com determinação como nunca antes. No entanto, o inimigo não estava planejando dar a Roel qualquer espaço para respirar. Nenhum deles baixou a guarda só porque os dois estavam à beira da morte. O desviante alado vestido de relâmpago mergulhou do céu com um grito penetrante. O desviante gigante de 3 braços levantou-se e começou a marchar adiante. O desviante portador da espada começou a acelerar em direção a eles com sua espada na mão. Uma rápida olhada em Tinir. Com 37K7 o 89 teu deixará mais satisfeito. Conteúdo patrocinado. A guerra era brutal, especialmente quando se tratava de uma entre duas raças. Não havia espaço para compaixão ou cortesia aqui. Soldados desviantes que não estavam gravemente feridos começaram a cercar a dupla. Em suas mentes estava a determinação inabalável de enterrar as 2 estrelas em ascensão da humanidade em seu berço. Depois de mostrar seu talento e força, tanto Roel quanto Wilhelmina conseguiram seus lugares na lista de mortes obrigatórias dos desviantes. Mesmo sem as ordens do Devian Sovereign, os 3 Race Sovereigos já haviam avançado por sua própria iniciativa. Eles sabiam que aqueles 2 não deveriam ser autorizados a voltar para seus acampamentos, ou então as consequências seriam terríveis. Em meio à tempestade de areia, 3 poderes surgiram em direção aos caídos Roel e Wilhelmina ao mesmo tempo. Na esquina do deserto, um fluido escuro convergiu lentamente de volta para o Devian Sovereign, e ele também levantou a mão em direção a Roel. Isso significaria o fim para os 2. Sem outra escolha, Roel usou a mana que recebeu de Wilhelmina como combustível para ativar sua pedra da coroa final. Uma névoa enigmática começou a sair de seu corpo. Silver Devourer era um feitiço derivado de Shoulding Fog, embora Roel nunca o tivesse usado até agora por causa de seu efeito colateral desconhecido. Foi uma jogada desesperada, mas mesmo assim ficou aquém. Nem mesmo a terrível névoa branca poderia parar os ataques dos soberanos da raça com o pouco de mana que lhe restava. Mas Roel não se importou, pois sabia que era o suficiente. Ele primeiro olhou para a mulher ferida em seus braços, seguido pela névoa branca ao redor. Seu rosto estava calmo como se ele já tivesse aceitado. Ele murmurou uma ordem que seria a maior aposta de sua vida. Devorar. Ao receber a ordem, a névoa branca ondulante abriu sua boca gigantesca e engoliu a dupla que se abraçava. Conteúdo patrocinado. Capítulo 587.2, Jogo 2. Conteúdo patrocinado. Quando Wilhelmina caiu nos braços de Roel, ele recebeu a última lasca de mana que ela havia deixado através de sua armadura esfarrapada. Era uma porção insignificante que não teria feito diferença contra os soberanos da raça que eles enfrentavam, mas ele instintivamente sabia o que tinha a ver com isso. Por mais adversas que fossem as circunstâncias, ele não deveria desistir enquanto houvesse a menor chance de sobrevivência. Esse era o credo pelo qual ele sempre viverá, sem mencionar que não estava sozinho agora. Para ele, Wilhelmina era alguém que absolutamente não devia morrer. Apenas ver seu estado de quase morte o encheu de tanta dor que ele mal conseguia respirar.
Naquele instante havia apenas uma maneira que ele poderia pensar que poderia permitir que eles sobrevivessem a essa situação. Devorador de prata da névoa encobridora. Shojin Fog foi a calamidade mais notória conhecida pela humanidade na era atual, sendo culpado por trás do desaparecimento de Tark Stronghold. Sua capacidade envolvia devorar o espaço, embora ainda não houvesse nenhuma conclusão conhecida sobre se os seres vivos que ele devorou ainda estavam vivos ou não. Tais habilidades envolvendo apagar a existência de alguém tinham duas possibilidades: poderia ser obliteração no sentido mais verdadeiro, ou então poderia ser transferência. Roel não tinha informações para deduzir qual das duas possibilidades era para Shojin Fog, mas só podia apostar nela, já que a alternativa era ser morto. Os soberanos da raça eram muito mais resistentes do que os humanos. Roel não seria capaz de representar uma ameaça para eles, mesmo que usasse a lasca de mana que restava ao canalizar suas pedras da coroa para atacá-los. No entanto, foi pelo menos o suficiente para lidar com 2 humanos moribundos. Enquanto a névoa branca abria sua boca e os devorava, Roel apertou seu abraço em torno de Wilhelmina. Naquele exato momento, a única emoção que sentiu foi consolo. Ele sabia que já havia empregado todos os meios de que dispunha para sobreviver à provação. Tudo o que ele podia fazer agora era confiar o que restava ao destino. Independentemente de ser vida ou morte, ele enfrentaria isso junto com ela. Ao ser consumido por Silver Devourer, a primeira coisa que Roel sentiu foi um súbito ataque de falta de peso, seguido por uma sensação de deriva que lembra um pequeno barco flutuando sem rumo pelo oceano. A desorientação foi, de certa forma, semelhante à que ele sentiu quando deixou o estado de testemunha, embora os efeitos fossem muito mais brandos. Pesquise bit.ly 3TFS 4P4 pelo original. O corpo de Roel ficou tenso com a experiência familiar, enquanto seus olhos dourados brilhavam intensamente. Foi quando ele soube que tinha feito a aposta certa. Em pouco tempo, a névoa ao redor deles começou a se dissipar. A dupla que se abraçava despencou abruptamente e caiu pesadamente no chão. Tosse. Conteúdo patrocinado. Roel segurou Wilhelmina com força em seus braços para protegê-la da queda. O impacto o fez vomitar sangue, e a dor excruciante de todos os ferimentos que sofreu quase o derrubou. Mesmo assim, foi um alívio saber que Wilhelmina não sofreu muito com a queda. Após um breve momento de vertigem, ele cerrou os dentes e se sentou. Ele olhou em volta e viu que eles estavam dentro de um quarto escuro. Roel. Wilhelmina murmurou fracamente. Eu estou aqui. Nós escapamos. Isso mesmo. Nós escapamos da provação. A névoa desapareceu logo depois de nos devorar, então eles não vão conseguir nos alcançar. Você não precisa mais se preocupar. É assim mesmo? Isso é um alívio. Espere, Mina. Ao ouvir as boas notícias, Wilhelmina revelou um sorriso quando sua força vital recuou abruptamente. Congelado pela súbita deterioração de sua condição, Roel gritou ansiosamente o nome dela enquanto tentava reverter o fluxo da força vital através da armadura. No entanto, sua condição não apresentou nenhuma melhora. O corpo de Wilhelmina era extremamente resistente devido à sua linhagem de dragão, mas assim como os dragões da Era Antiga, ela não possuía uma regeneração excepcional. A força vital que Roel injetou nela dificilmente produziu uma reação. Em particular, seu coração meio ausente batia tão fraco que mal podia ser ouvido. Como isso pode ser? Sentindo o corpo em seus braços lentamente ficando frio, Roel entrou em pânico. Depois de tudo pelo que passaram, eles finalmente escaparam de seus temíveis inimigos e ficaram em segurança. No entanto, Wilhelmina estava prestes a sucumbir aos ferimentos. Não foi por isso que ele lutou tanto. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Pare com isso, Roel. Conteúdo patrocinado. O que? Wilhelmina olhou para o desesperado Roel, grata por ele estar fazendo tudo o que podia para salvá-la, mas ela sabia que era apenas um desperdício de forças. Você também morrerá nesse ritmo. Roel não respondeu ao aviso de Wilhelmina. Seus olhos não vacilaram nem um pouco enquanto sua mão permaneceu firmemente em seu peito, fornecendo força vital a seu coração. Vendo isso, os olhos de Wilhelmina ficaram úmidos. Ela estava sobrecarregada demais para palavras. O tempo passou lentamente nesta silenciosa câmara de pedra. A respiração de ambos gradualmente ficou mais fraca. A persistência de Roel não conseguiu tocar a deusa do destino.
Era como se o mundo lhe dissesse que ele era muito arrogante para pensar que poderia conseguir o que queria todas as vezes. Wilhelmina estava em contagem regressiva para seu último suspiro. Ela entrava e saía da consciência, começando com apenas alguns segundos antes de aumentar lentamente para minutos. Observando a morte lentamente invadi-la, Roel ficou cada vez mais ansioso. Foi então que ela acordou de outro longo período de inconsciência. Roel, eu te disse antes que há palavras que eu queria dizer. Roel ficou surpreso com a vivacidade repentina de Wilhelmina quando ela começou a falar. Isso o encheu de uma sensação tão sinistra que ele instintivamente tentou detê-la. Sim, eu me lembro disso, mas Mina, podemos deixar isso para... Escute-me por favor. Roel não suportou pará-la depois de ouvir essas palavras. Houve um momento de silêncio enquanto Wilhelmina reunia coragem. Eu te amo. Ah, eu te amo. Eu sempre fiz, mas eu era muito covarde. Eu não ousei dizer a você. Na verdade, eu tosse. Minha... Wilhelmina tossiu sangue antes que pudesse terminar sua confissão e sua respiração tornou-se irregular. Ela se agarrou com força às roupas de Roel enquanto olhava para ele com olhos cheios de lágrimas e desejo. Havia tantos pensamentos na ponta da língua, mas ela só conseguiu deixar um no final. Não se esqueça de mim. Com essas palavras roucas, seu coração parou de bater. As mãos que seguravam as roupas de Roel ficaram moles e seus olhos se fecharam para sempre. O tempo congelou para Roel. Pela primeira vez, ele sentiu um forte desejo de negar a realidade. Ele não podia reconhecer a morte dela, ou então a dor e a tristeza que ele estava reprimindo explodiriam como uma represa e o esmagariam completamente por dentro. Ele nunca havia sentido nada assim antes. Piac! De repente, ele deu um tapa no rosto e voltou à realidade. Conteúdo patrocinado. Não devo desistir. Eu não devo desistir. Ele murmurava continuamente com os dentes cerrados como um louco para reunir a aparência final de racionalidade que lhe restava. Ele não parou de infundir força vital em seu corpo. Em vez disso, ele procurou desesperadamente por quaisquer soluções possíveis para trazê-la de volta. Nos 16 anos que passou neste mundo, ele sobreviveu a inúmeras situações perigosas por meio de sua inteligência e compostura. Inimigos poderosos caíram derrotados diante dele, como o Rei Mago e até mesmo o Salvador. Por mais terrível que fosse sua situação atual, ele acreditava firmemente que deveria haver uma maneira de salvá-la. Mina é uma transcendente de nível 1 de origem. Mesmo com ferimentos tão graves, contanto que eu consiga descobrir algo. Roel se forçou a acreditar nessa possibilidade enquanto sua mente buscava soluções freneticamente. Dezenas de possibilidades surgiram em sua mente, apenas para ele refutá-las uma após a outra. Ao fazer isso, ele identificou o principal problema subjacente, o coração dela. Todos os planos que ele poderia pensar foram prejudicados pelo fato de que o Deviant Sovereign havia roubado metade de seu coração. Enquanto esse problema persistisse, ela não seria capaz de reter sua força vital, tornando a morte inevitável. Mas o que eu posso fazer? Assim que essa questão surgiu, ele começou a formular estratégias para lidar com aquele problema específico. O tempo parecia ter parado para ele, pois toda a sua existência parou, exceto por sua mente furiosamente agitada. Dezenas de segundos depois, ele olhou para a armadura quebrada em suas mãos e seus olhos dourados se arregalaram lentamente. A armadura que Wilhelmina usava era conhecida como Shadow Warrior Armor. Era uma relíquia criada pelos Ardis e servia a duas funções principais: acelerar o crescimento do usuário e alterar a constituição do usuário para transformá-lo em um bode expiatório do despertador de uma linhagem Kingmaker. Isso também era o que o chamado voto significava. Para enganar as regras do Estado testemunha, os votos tinham que ser feitos nos dois sentidos, ou então o bode expiatório não funcionaria. Ao perceber esse fato, uma resposta surgiu na mente de Roel. Mãe, sinto muito. Mas por favor, me abençoe. Roel orou solenemente enquanto murmurava um pedido de desculpas a Deusa Mãe, que havia concedido este corpo a ele. Com um flash de luz na câmara de pedra, Roel abriu seu peito e cortou uma parte da metade restante de um coração dentro dele. Conteúdo patrocinado.